Crentes, eu sou Laís Castro e quero te dar as boas-vindas ao Pod Crente, o podcast onde nós vamos trazer para a mesa assuntos que ainda são polêmicos dentro das igrejas. Claro, eu não poderia fazer isso sozinha, então mais uma vez eles voltaram. Vou começar te apresentando aqui os dois do meu lado esquerdo. Isso é um sinal, hein? Quem acompanha a gente já sabe o que é. Ele, que se julga muito observador e bom ouvinte, mas a gente fez uma dinâmica, vou denunciar. A gente fez uma dinâmica e ele mostrou que não ouviu, não prestou atenção e não observou ninguém, porque não acertou uma resposta. Gabriel Gomes. Eu realmente errei, vou voltar... Caraca, ela puxou, na moral. Vou voltar a tudo ouvir. Tudo é material, tudo é conteúdo pra mim. Irei voltar a ouvir e assistir Metaforando. Eu tô assistindo muito pouco, vou botar meus vídeos em dia. Claro, você gasta todo o seu gente, tempo livre agora assistindo... Como é que é o nome do gordinho? Esqueci. Casimiro Miguel. Assistindo o documentário da Flor de Lis. Simplesmente Casimiro Miguel. Ele acabou de chegar na internet e descobriu o Simplesmente Casimiro Miguel. O brabo. Já cumprimentou a galera? Já sim. Então tá. Aqui do lado do Gabriel e do meu... Seguindo do meu lado esquerdo, ele que não é um peixe, mas está apto a fazer parte do elenco de Procurando Nemo, porque a memória é a mesma da Dory. Fala, Otávio Rodrigues. Caraca, ela pega informações minhas da rede social. De tudo, eu disse, tudo traz. É material pra mim. Essa Apolinária tá difícil. Caraca, ela tá difícil, cara. Tudo é material, alguém tem tudo que é contar conteúdo. Dessa mulher, cara. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Ia falar salve família, mas calma que quase que veio. Quase que eu estava delira. Esqueceu, Paulo? Esqueceu? Quase que eu deliro agora, mas vamos seguir o baile. E aí, empolgados para o fim? Para o fim. Estamos aqui todos de branco. Hoje Adeus, ano velho. Feliz ano novo. Tá bom, chega. Não sei se vocês perceberam, mas estamos todos de branco por um motivo. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Ainda não, só meia-noite. É verdade. Meia-noite. À meia-noite de hoje, um novo ano se iniciará. 2020, eu sei que Vossa Senhoria não vai ouvir no momento. Por que não? Você não confia no nosso público fiel? Antes da meia-noite, eu vou estar comendo muito, sábado de eu manhã. estaria comendo muito. Sábado de manhã? Não é? Será que 2023 será... Agora, vou dar deixa, hein? Será o ano do fim? Vem cá, tu tá virando Lombardi? Tá falando junto com o microfone? Eu não entendi isso também, Quer estourar o microfone ali do Mandíbula? Novo Mandíbula? A gente tem um novo Mandíbula. E aí, Vitão, como é que tu tá? E aí? Só que não é o Vitão, não é esse Vitão não. Pelo amor de Deus. Vitor está realizando um sonho, o Vitor é nosso maior fã, é o que ouve e assiste todos os nossos episódios. Prepotência temos. Prepotência não, estamos reconhecendo o carinho, o amor, a atenção que ele nos dá. Ele sabe todos os episódios, tudo que a gente fala. Ele já me mandou mensagem no privado e falou assim, aquela pessoa que você estava falando lá, era eu, não era? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Então, gente, vamos pro tema, né? Já resenhamos demais aqui. Vocês já viram que temos 4 copos, 4 microfones. Isso significa o quê? Convidados. Tá aqui, hoje, Gabriel. Acorda, Gabriel. Comemorando o fim. A gente pode comemorar o fim? Podemos, né? Podemos. Comemorando o fim. O fim é apenas o começo. Trouxemos um convidado de peso. Ele, que eu já descobri... Ele não tem tanto peso. É verdade. Eu descobri que ele... Senta aí, gente. Quem tá assistindo, senta e anota. Ele é músico, ele prega... Músico não, multimusicista. Porque ele toca vários instrumentos, ele prega. Ele também é comediante, ele é primo do Paulo, ele é professor... Mas o quê? Esqueci de quê agora? Teólogo. Administrador. Ruralista. Ruralista é bom. Ele... que é o nosso... Como é que é o nome do menino? Esqueci, gente. Ai, meu Deus, esqueci o Rodrigo, o nosso Rodrigo Silva de baixa renda. Caraca! Serginho Lira. O Serginho não vai pra Jerusalém. Ele vai pra Lodebar.
Literalmente, tá? Tem uma... Estamos aonde nós estamos? Ai, meu Deus. Quem tem ouvidos ouça. Quem sabe, sabe. Boa noite, gente. E aí? E aí, Serginho? Tudo bem com vocês? Pra mim é uma honra poder estar aqui. Seja bem-vindo. Confesso que eu também já assisti alguns episódios. Não consigo assistir todos, tá? Mas já assisti. No começo até comentava com o Gabriel, né, Gabriel? Que alguns que eu tava assistindo. Me usava de E- monarca, mas tudo bem. E pra mim é uma honra poder estar aqui falando sobre o fim com vocês. Nossa, falando sobre o fim. Achei pesado, fiquei meio nervosa. Mas falando sobre o fim, sobre o que vamos falar hoje? Ué. Ele Sobre falou, o fim. falando sobre o fim. É o quê? O que a Bíblia chama Olha de fim? Apocalipse. Muito bem. Esqueceu, ele esqueceu. Não, Eu falei, viu? sobre o fim. Então, Serginho, você me falaram que você é teólogo, sabe tudo de teologia, de escatologia. Falaram de... Calma. Essa fonte aí não é confiável, não. Eu acreditei, eu estou confiante, eu quero sair daqui hoje entendida de Apocalipse. Nicodemos, pô. Não colocou pressão nenhuma. Não, zero não. pressão. Zero. Não, eu quero entender tudo. Nem estudei, hein? Hoje eu quero sair sem nenhuma dúvida. Vou começar com a primeira pergunta. Quando Jesus vai voltar? Não, brincadeira, não é isso não. Vamos falar das linhas de escatologia. O espaço é todo seu. Então, as linhas de escatologia, elas são divididas dependendo do momento da escatologia que a gente estuda. Então, quando a gente fala sobre a grande tribulação, existem aquelas linhas que defendem que Jesus volta antes da grande tribulação, são os que nós chamamos de pré-tribulacionismo. Tem os que defendem que Jesus volta depois da grande tribulação, pós-tribulacionismo. Se a gente sai da grande tribulação e entra no milênio, a gente tem mais 3 linhas. Meu Deus. Os que acreditam que não existe o milênio, nós chamamos de amilenismo. Os que acreditam que Jesus volta antes do milênio, o pré-milenismo. E os que acreditam que Jesus volta depois do milênio, Que é a geração Z. pós-milenismo. Essas linhas, elas são todas resultantes do fato de escatologia ser um assunto muito falado na Bíblia, mas ser um assunto que, especialmente em Apocalipse, é muito citado com símbolos. Então a gente lê Apocalipse e a gente não sabe do todo o que é literal, o que é figurado, o que João está falando de um futuro de fato, de um apocalipse, ou do que João está falando sobre o Império Romano presente ali. Porque existem muitas linhas escatológicas que interpretam o Apocalipse como um livro totalmente no contexto de João. Então a besta, o dragão, são representações do Império Romano. Por que o dragão perseguia a mulher que estava com a criança? Porque o Império Romano estava perseguindo a igreja. Porque o Império Romano também perseguiu os judeus. Então, assim, é muita dificuldade para a gente conseguir entender todos esses símbolos, todas essas visões. Algumas coisas são claras, se a gente pegar textos de Jesus, textos de Paulo, mas Apocalipse é um pouco complexo. A gente tem um costume de ler Apocalipse como uma linha do tempo seguindo, como se tudo fosse em ordem cronológica. Outros já interpretam completamente diferentes, dividem o livro em seções. Então, assim, a gente tem basicamente essas linhas de interpretação de escatologia, todas resultantes dessa dificuldade de interpretação, especialmente do livro de Apocalipse. Sem contar que mexe também muito com o ser humano, porque fala do futuro. Do futuro a gente começa a imaginar, tipo assim, juízo final. Não, e as pessoas têm medo, né? Do fim, medo. Tem gente que tem medo de ler Apocalipse. Eu vou confessar. Uma vez eu me aventurei e falei, não, eu vou estudar, vou destrinchar Apocalipse toda. Cara, eu li 3 capítulos e eu fiquei tendo pesadelo. Juro pra vocês. Eu lembro que eu conversei com um jovem uma vez, na época que a gente fazia um estudo de escatologia, que ele confessou que quando ele começou a ler da besta, do dragão, ele teve pesadelo. Eu tive pesadelo direto. Mas, cara, se você cresce, você nasceu em berço evangélico, chega uma temporada da sua vida, você começa a ler Apocalipse. Todo adolescente que cresceu na igreja, em algum momento ele vai ler Apocalipse por curiosidade. E é um livro muito interpretativo. Então, assim, eu lia lá o dragão, a mulher e tal, e eu ficava, o que é isso? O que é? E tipo assim, sua mente vai viajar, você vai lá pra caverna do dragão. Não, aí tu vai. Aí o DVD do Illuminati. O DVD do Illuminati ainda ajuda. O DVD do Illuminati ainda ajuda a gente ainda com a imaginação. Meu Deus do céu. Aquele DVD lá, ele mexeu com toda uma geração. Toda uma geração marcada pelos Illuminati. Mas na sua visão, o que seria, já que a gente tá nisso, o dragão
esse dragão, essa mulher em... Eu interpreto o dragão porque a Bíblia fala do dragão, a antiga serpente. A antiga serpente, a gente sabe que foi a serpente que engana a Eva no jardim, que a gente sabe que foi o Satanás. Então o dragão é uma figura para o diabo. A mulher, ela tá grávida de uma criança, aí ela tem aquela criança, a criança é tomada ao céu e a mulher ganha asas para fugir, que é uma representação do Messias. Porque a mulher representa Israel, que é de onde o Messias sai, e o Messias e a criança ela sobe, porque Jesus ele foi assunto ao céu. O dragão o diabo tentou matar Jesus. Herodes ele manda matar as crianças, ele vem na tentação do deserto, ele usa Pedro para tentar fazer Jesus retroceder da cruz, só que Jesus venceu, Jesus cumpriu seu objetivo, a criança foi tomada para o céu. O que resta ao dragão? Resta ao dragão perseguir a mulher que dá origem à criança. De onde Jesus vem? Jesus vem de Israel. Então resta a Satanás perseguir Israel. E essa é a interpretação que pelo menos eu partilho, dessa interpretação, do dragão como uma figura do diabo. Tanto que quando fala da besta que sobe... Agora, eu sempre confundo do mar e da terra, mas a besta que faz referência ao anticristo, pessoal, a Bíblia fala que... Em Apocalipse fala que as multidões vão adorar o dragão que deu o seu poder à besta. Por quê? Quem é que dá o poder para o anticristo? Ele vem na força e no poder do diabo. Então a interpretação, assim, para mim, é claro que o dragão representa Satanás. Essa sua interpretação tem a ver com a linha de escatologia que você acredita? Tem. E qual é a sua, só para o pessoal... Hoje eu acredito num pré-milenismo, eu acredito que Jesus volta antes do milênio, mas eu sou pós-tribulacionista. Eu acredito que Jesus volta após a grande tribulação. Então você acha que a igreja vai estar aqui quando a tribulação acontecer? Sim, um pensamento que eu mudei ao longo do tempo, né? Porque vamos falar de meio pentecostal, onde, não sei se vocês todos participaram, mas assim, pelo menos eu venho de uma linhagem teológica pentecostal. Onde é muito difundida a ideia do quê? Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. E na grande tribulação nós não estaremos aqui. Só que a gente lê Mateus 24, a gente lê 2 Tessalonicenses capítulo 2, e a gente percebe assim, que em nenhum momento Jesus, em nenhum momento Paulo e alguns trechos em Apocalipse em nenhum momento dão a entender que Jesus ele volta para buscar a igreja antes da grande tribulação. Se a gente ler Apocalipse, acho que é o capítulo 13, quando ele fala do anticristo, da besta, ele fala que a besta guerreava contra os santos e prevalecia. Ou seja, o anticristo guerreava contra os santos e prevalecia. Se a gente está falando de um anticristo e de uma grande tribulação, quem são os santos que ele está pelejando se a igreja foi arrebatada? Exato. Quem são esses santos? Quem fica? Quem restou? Sim. Quem fica, a gente, assim, não é dizendo que julgando ninguém, mas se ficou, era santo? Os santos, se Jesus vai voltar para buscar a igreja antes da grande tribulação, vai ter santo na terra? Mas e os 144 mil são judeus, certo? Que se convertem eles se tornam cristãos, acreditando, e aí eles, não é nessa linha. Não estaria falando um pouco disso? Tem uma galera que acredita que isso é simbólico, tá? 144 mil para dizer que uma parte da igreja será preservada. E tem uma linha que defende o seguinte, a perseguição do anticristo na grande tribulação será contra a igreja e ele vai prevalecer contra ela, porque o Apocalipse diz isso. Só que no final da grande tribulação, naquela divisão que a gente fala, né, dos 3 anos e meio iniciais, 3 anos e meio finais. A gente até fala que os primeiros 3 anos e meio, eles são a tribulação. E os 3 anos e meio finais a gente chama de grande tribulação. Ô, louco. Ele migra para uma perseguição contra Israel, aonde Daniel fala que na metade da semana ele quebra o concerto, ele cessa o sacrifício, e Zacarias fala da batalha do Armagedon, que seria o anticristo cercando Israel para destruir o povo, quando o Messias vem para salvar o povo. Esses 144 mil, existem linhas teológicas que defendem que são a quantidade de israelitas que serão preservados. 12 mil de cada tribo. 12 mil de cada tribo vão ser preservados na grande tribulação para dar início ao milênio. Que é a linha que eu partilho também. Eu acredito nessa interpretação. Você acredita que essa quantidade de anos é literal? Realmente 3 anos e meio? Ou é só uma simbologia? Os 7 anos eu acredito que são literais. E o milênio também? O milênio eu acredito também. O milênio eu acredito que ele seja literal também, embora esse seja um debate imenso. Existe mais debate sobre o milênio que sobre a grande tribulação. Sim, para vocês terem uma noção, entendeu? Sério. A grande tribulação, ao longo da história da igreja, isso é muito curioso, porque a grande tribulação, ao longo da história da igreja, nunca foi um grande debate.
A maioria dos teólogos, desde o século I, até passando por Agostinho, passando pela Reforma, passando pelos puritanos, eles sempre defenderam que ou não vai existir uma grande tribulação literal no sentido que diz a Bíblia, mas um período de grande apostasia, ou essa tribulação vai existir. O fato é, Jesus volta depois dela. Mas, de qualquer forma, a apostasia faz parte da tribulação. Apostasia ou ela antecede a apostasia tribulação? É um sinal da grande É um sinal. Jesus fala sobre o amor de muitos se esfriar, sobre o aumento da iniquidade. Aí Paulo vai dizer, 1 Timóteo capítulo 4, que nos últimos tempos viriam dias difíceis, muitos apostatarão da fé. Isso é um sinal do fim que está próximo, do início da grande tribulação. Mas nunca foi assim, o debate nunca foi sobre a grande tribulação. O debate sempre foi o milênio. 1000 anos, isso é literal? Os números em Apocalipse são literais? 7 trombetas, 7 taças, 7 igrejas, 7 castiçais. Porque entra muito no imaginário, né? Exato. A grande tribulação parece assim, que a igreja consegue entender, tipo assim, os dois pontos. Você ser pré e pós, porque, tipo assim, é algo mais palpável na minha visão. Agora, o milênio, mano, é tipo assim, algo irrisório pra gente. Tipo assim, mano, como é que vai ser o milênio? Aí começa... 1000 anos com Jesus reinando tá na ligado? Terra. Isso é uma coisa que o que seria exatamente o milênio? É a Millennium Falcon. Pô. Alô, Elon Musk. Pra gente ver como é que o Apocalipse é atual. Rapaz. O milênio, a Bíblia defende não, assim, a Bíblia dá a entender que ele vai ser um período em que a Terra, ela vai experimentar pela primeira vez o governo de Cristo aqui. Quando ele fala lá em Mateus, Jesus ele vem pregando, ele fala, olha, arrependei-vos, João vem pregando, na verdade, ele fala, arrependei-vos porque o reino está próximo. Arrependei-vos porque o reino está próximo. Jesus vem e começa a pregar, arrependei-vos porque o reino é chegado, o reino de Deus. Só que quando ele fala do reino de Deus, ele não fala de um reino político, de um reino terreno. Ele fala de um reino interno, Cristo reinando na nossa vida. Ele fala de um reino, a gente pode usar a expressão comunitário, Cristo reinando na igreja, na sua comunidade. E o milênio, o que vai ser o milênio? Cristo reinando na terra. Um reinado político, um reinado civil, onde ele vai estabelecer ordem na terra. Que ordem que ele vai estabelecer? A ordem que nós perdemos em Gênesis. Se a gente ler o Antigo Testamento, tem algumas profecias em Jeremias, em Isaías, tem alguns salmos que falam do reinado do Messias. Não diretamente usando o termo Messias, mas fala do reinado do descendente de Davi, como o Salmo 2, o Salmo 22. Isaías ele tem um texto, uma profecia que também é uma profecia de Jeremias, se eu não me engano, que o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Que a criança vai ficar com o filho do leão, a criança vai brincar com a áspide, fala sobre idosos e jovens, uma série de profecias que nunca se cumpriram na história de Israel, nunca se cumpriram na igreja, e que não vão se cumprir se após a grande tribulação for todo mundo para o céu. Onde ela se encaixa? Onde essa ordem da natureza? Onde é que isso vai? Isaías fala que a terra vai ser aplainada, no sentido de, tipo assim, vai ser tudo colocado em ordem, vai ser tudo estabelecido. E onde que isso vai acontecer? A gente vai para o Novo Testamento, Apocalipse capítulo 20, a gente vê Jesus descendo, derrotando o anticristo, derrotando o seu exército e estabelecendo o reino aqui. Aí a gente faz o link com as profecias do Antigo Testamento que falam sobre essa restauração da terra. A gente pega outros textos, quando Paulo fala que a natureza geme, a natureza ansiando a manifestação dos filhos de Deus, porque a natureza sofre com o pecado. Então, se Cristo vai nos restabelecer, nos dando um corpo glorificado, nos tirando do pecado, ele também vai restabelecer a natureza. Em que período a gente acredita que no milênio? Vai ser esse período de restauração da terra a partir de um reinado de Cristo aqui, Cristo reinando na terra. Faria parte do novo céu uma nova terra ou não? O novo céu e a nova terra, se a gente seguir a sequência de Apocalipse, eles são depois. Depois do que Apocalipse fala de uma última rebelião de Satanás. Que após o milênio ele vai ser solto, Apocalipse capítulo 20. E após essa última rebelião de Satanás se manifesta um novo céu e uma nova terra. Eu já vi gente dizer que não terão duas vindas de Jesus, que a primeira a igreja vai subir e ele só vai vir na segunda. É essa a lógica mesmo ou a galera tá viajando? Deixa eu explicar um ponto aqui. Como eu falei, essa questão da vinda de Jesus, ela nunca foi um tema tão debatido na igreja, porque sempre se entendeu que Jesus volta uma vez para buscar a igreja, derrotar o anticristo, nas linhas teológicas acreditavam no anticristo e estabeleceu o seu reinado. Aí, pelo século XIX, começou pela Europa em alguns movimentos pentecostais. Isso foi muito influenciado por uma pregadora, que agora eu esqueci o nome dela. Mas ela teve algumas visões da igreja sumindo, da igreja desaparecendo, da grande tribulação começando, e isso começou a se fomentar.
Essa doutrina do arrebatamento, que a gente chama de arrebatamento secreto, ela é muito nova. A gente tem quase 2000 anos de igreja aqui na Terra, desde o advento de Jesus até hoje. A gente tem um pouco mais de 100 anos da doutrina do arrebatamento secreto. Se ela E é a que a gente mais escuta. E é a que a Sim. gente mais escuta. Exato. Por quê? Porque ela ficou muito forte nos meios pentecostais. Porque nos Estados Unidos, um cara chamado Scofield lançou uma Bíblia de estudo. Não sei se vocês já viram essa Bíblia. E nessa Bíblia, ela se popularizou muito nos Estados Unidos. Ela ficou muito popular no século XIX, século XX. Essa Bíblia ficou muito popular. E essa Bíblia ele traz, tanto defendendo o arrebatamento secreto, quanto defendendo uma outra doutrina que é o dispensacionalismo. Uma doutrina bíblica que acredita que a história da humanidade está dividida em dispensações, ou em partes. A inocência com Adão e Eva, o governo humano, passando pelo período patriarcal, a lei, a graça, aí vem a grande tribulação. E aí, por causa dessa Bíblia, fica muito popular nos Estados Unidos. Foi um período assim que estava reacendendo nos Estados Unidos uma galera querendo estudar mais a Bíblia, universidades teológicas voltando a crescer, e a galera começou a consumir muito essa Bíblia se popularizou no mundo, mas principalmente nos meios pentecostais. Se você Era for uma pras espécie de igrejas- avivamento. Se você for para as igrejas reformadas, para as igrejas mais tradicionais, não se fala sobre arrebatamento secreto. Se fala sobre a igreja estar da grande tribulação. Por quê? Porque é isso que se prega na igreja desde... A igreja subiu. Eu sempre acreditei nessa linha também. E a Bíblia fala também de que as pessoas que já morreram, né, subirão. Não me lembro se vão subir, onde elas estarão. Isso é uma dúvida que eu sempre tive. É o Luciano subirá. Hoje ele tá demais. Subirá, ele As subirá. piadas do ano todo ele tá fazendo um compilado e compilado. trazendo nesse É último a episódio. retrospectiva. Eu queria saber, quando a gente morre, morreu, foi pra onde? Até que aconteça o apocalipse, até que Jesus volte. Isso é um grande mistério. A gente tem alguns textos bíblicos. Tem que morrer. Tem que morrer. Corre pra saber. Tem que morrer para descobrir. Vocês estão muito apressados. Mas... Não, porque às vezes, quem aqui que nunca se pegou pensando assim, Nossa, caraca, meu- morri, quem morri, não? vou pra onde? Exatamente, isso Aí, pum. A Tipo, morte, acordei. cara, a morte ela é pra gente um grande enigma, né? Porque assim, ninguém nunca voltou de lá pra dizer Aham. como é que é. E quem volta, meu? Se voltar dá ruim. Mas a gente tem textos que dão assim, alguma ideia pra gente. Jesus ele tá na cruz, aí tem dois cidadãos lá com ele, tem todo um diálogo em que um deles vira e fala, ó, se eu estiver no seu reino, se lembra de mim. E Jesus fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Paraíso é uma expressão que a Bíblia usa para falar de um céu, de um lugar de descanso, de repouso, de gozo na presença do Senhor. Então dá a entender que aquele homem morreria e estaria onde? No reino de Cristo, no céu, na glória, na presença de Deus. Quando a gente vai para a parábola que Jesus conta do rico e do Lázaro, que tem um fato nessa parábola que nenhuma parábola na Bíblia cita nomes. Não sei se vocês já repararam isso, mas nenhuma parábola na Nunca Bíblia tinha cita nomes. Essa é a única parábola que cita um nome, o nome do mendigo Lázaro. Então o que alguns historiadores defendem? Que isso não seja uma parábola. Que isso seja uma história que Jesus estava contando do que a gente chama de estado intermediário, onde a galera que morreu está hoje. A gente percebe que o rico ele tem plena consciência, ele tem total consciência, tanto que ele vê Abraão, ele vê Lázaro com Abraão, e ele fala, cara, manda o Lázaro ir lá na minha família, manda um anjo, manda alguém falar com os meus. Ele pra pede que... até uma Ele gota chega a pedir uma d'água. gota d'água para indicar que além de ter consciência de toda a situação, ele está em tormento. Sim. Ele pede água, ele pede para que molhe o dedo numa gota de água e dê para ele, porque ele está com sede. E aí Lázaro responde, primeiro que havia um grande abismo, então eles não estão no mesmo lugar. Nenhuma doutrina que defenda que vai todo mundo para o mesmo lugar, uma espécie de purgatório, um universalismo da vida, nada disso é bíblico, porque defende claramente ali que eles estão em lugares diferentes. Enquanto a gente vê Abraão falando com o rico, a gente não vê Lázaro falando em momento nenhum. Lázaro não fala, Lázaro não se manifesta, a gente não vê o mendigo falando nada. E aí vem uma outra doutrina que defende o sono. As pessoas que morrem em Cristo Sim. estão dormindo, Eu já ouvi falar que tá no seio de Abraão. aguardando que Cristo volte, isso aí. Só que assim, a gente não tem fundamentos para falar de sono, entendeu? Quando a Bíblia fala que alguém está morto e está dormindo, é no sentido de que a pessoa está apagada. Quando Morreu. Jesus fala de Lázaro,
ó, vamos lá que a gente vai despertar Lázaro do sono. Foi de Aí base. os discípulos ficam tipo assim, tá dormindo e tal. Jesus fala claramente, ele morreu. Pô, galera. Acorda, pô, O acorda. cara morreu. Eu tô indo lá pra ressuscitar. Então, quando se fala de sono na Bíblia, se fala de morte, não se fala de um estado da alma. Então, assim, é muito estranho sabe onde por que pra muito, mim? Exata. sabe? Por que pra mim é tão complexo? Porque, ok, a gente pega o exemplo de Lázaro. Lázaro de fato morreu. Mas aí. Quer mais água? Quero, por favor. Tá falando aqui, coitado. É porque eu bebi a minha água toda antes de começar. A gente também pega o fato de. Vamos dar um exemplo atual. Vamos supor que alguém, nos dias atuais, nem que seja por, sei lá, 5, 10 minutos. Essa pessoa literalmente morreu, a máquina parou de pegar. Ela morreu. Uhum. Eu já parei pra pensar nisso. E aí? Essa pessoa foi. Oh, oi, galera, tô aqui no Ô, tipo, doutor Estranho, doutor Estranho, Só doutor vim dar um Estranho. rolé, já tô Eu Deu um voltando. rolê e voltei. Cara, não, eu também já vi uma teoria, uma linha que é você morreu, quando você abrir os olhos já tá no juízo final. Já tá no... Eu já. É a teoria do sono. Você É. tá dormindo, você tá Não, apagado. você Quando não você morreu, acordar, morreu. acordou. Não, Tipo, você já acorda, tipo assim, você já não tá passa lá. por nada, eu fico, mano. Sim. Mas isso, pra mim, tem Não tem algum sim- sentido. Porque, por exemplo, você pega o exemplo de alguém que tá em coma induzido, que a pessoa não tem contato ou algo do tipo. Essa pessoa, às vezes, ela não tem uma perspectiva de quanto tempo passou. a pessoa pisca e volta. Ela piscou, Tem o que, sentido. o que É. passou Tem sentido, pra tem gente sentido. 6 Me meses, ganhou. pra ela, eu já pensei seguindo essa linha, entendeu? Mas aí, a minha dúvida é, quem não morre com Cristo? Porque ainda vai haver o julgamento. Vai ser comido de bicho. Só os penteca online agora. Só a galera raiz. Aí, quem não morre com Cristo, vai direto pro purgatório? Purgatório não, né? Que você acabou de falar. Vai pro Hades, eu já ouvi falar no Hades. Vai pro inferno, o Hades é o inferno. Tem o julgamento. Preciso de uma luz, porque isso sempre bugou minha cabeça e não faço Pela ideia do que parábola do seja. rico e Lázaro, a gente não sabe se já é um inferno de fato, né? O que Apocalipse chama de lago de fogo e enxofre, preparado para Satanás e seus demônios. Mas assim, independente de ser lá ou de ser em algum outro lugar provisório, já é um lugar de tormento. A pessoa já está consciente, ela já sabe da condenação e ela já está experimentando tudo aquilo aguardando o julgamento. Porque o que vai ser o julgamento? Todos os mortos sem Cristo ressuscitarão no juízo final, porque os mortos em Cristo já ressuscitaram Era quando isso ele que eu tava volta. tentando lembrar. Então todos eles ressuscitam no juízo final. A Bíblia diz que a água, o mar dá os seus mortos, a terra dá os seus mortos. Todos eles ressuscitam, todos eles são julgados. Abrem-se os livros. Entre eles, a Bíblia fala do livro da vida. Doidão. Abrem-se os livros. É o de Na Daniel, palavra... No... que acho que é relatado em Daniel. É Apocalipse capítulo... Daniel acho que fala sobre... Tem alguma coisa em Daniel que fala sobre isso. Que eu não sei quem é que vê o livro e aí... Caraca, lembra? é mesmo. E aí... eu acho que... Eu não sei se ele tá... Se é Google, Cristo tá gente. vendo. Google. E aí ele vira e fala pra assim... você ainda não é digno de abrir o livro. Me ajuda aí. Eu tô lembrado também, tô tentando Eu puxar. tô tentando lembrar. Tipo, e a gente viu, ele sabe, a gente viu. E tipo assim, fala, você não é digno de abrir o livro, mas o leão, o não cordeiro... é João, não, quando ele tá chorando, É porque João, ninguém acho que era é João. digno Isso, de é abrir o João. livro. Acho que é João, essa João. Ele vê o passagem livro, pra mim ninguém era digno de abrir o sensacional livro, e ele também. tá chorando, e aí um anjo vem pra conversar com ele, e de repente, todo Sim. aquele estrondo no céu, Sim. e vem um cordeiro de Deus, Mano, que é essa morto e passagem reviveu e é é digno de bizarra. abrir o livro. Não, mas- Pelo começo de Apocalipse, assim, entre o 4 e o Muito bom. 6, se eu não me engano. Mas vem cá, tipo assim, exemplo, também uma dúvida minha. Foi falado aqui que vai ter, que Jesus iria voltar, no caso, acho que a segunda volta, iria ajustar a natureza e o seu povo. Seria o reino milenar. Exato. Eu penso, tipo assim, eu tenho uma dúvida. A Terra, ela vai ser o paraíso, a Terra vai ser o céu, a Terra vai ser só um lugar de estadia depois, ou a Terra vai ser o inferno? Tá ligado? Porque, tipo assim, a gente aqui falou em vários pontos que pós-tribulação, pós-milênio ou anti-milênio,
que a Terra vai passar por algum momento, algum estágio. O estágio do lago fogo e enxofre, o lago que Jesus vai voltar e vai acalmar a natureza, vai agitar tudo que está acontecendo na Terra. Tipo assim, cara, aqui vai ser ou aqui não vai ser? Não, pelo menos Ou vai a voltar gente a ficar não vazio. acredita, a gente não acredita que a Terra seja o nosso destino eterno. E quando a Bíblia fala de novos céus e nova terra, é a mesma expressão de lá de Apocalipse, capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A expressão novos céus e nova terra, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele fala de um universo. Porque Gênesis 1 fala da criação do universo. No princípio criou Deus os céus. O que são os céus? As galáxias, o universo. E a Terra, porque a Terra é o foco, porque nós estamos aqui. Mas e se a Terra for plana? Ah, pelo amor de Deus. Tem um texto que fala que a Terra está assentada em colunas. Ó. Fala do Eu não daí. fico com a ciência, eu fico com a... Chama o Space Today. Ele é cristão? Não. Ele vai falar da Não palavra. pode. Ah, tá. Aqui só pode crente. Baduntz. Deu orgulho. Mas eu não acredito que seja na Terra, não. E o céu... Mas a Terra vai ficar inferno- vazia, então? Será que a Terra vai continuar existindo? Pra que a Terra Se não a tem- gente Não, tem e essa tipo, realidade pra do que lugar? que Jesus vai voltar? Tipo assim, não, tem que voltar. Ó. Mas pra que Jesus vai voltar? Vai limpar a terra, vai limpar a natureza. Vai tornar tudo novo de novo. Tipo assim, tá ligado? Tipo assim, vai deixar ela límpida, tipo assim, pra ficar vazia. Tipo assim, tá ligado? Existe existe esse questionamento de fato, se o paraíso ele não vai ser aqui. Só que a gente tem que entender que quando a Bíblia fala de céu, a Bíblia parece definir o céu como um lugar, mas o céu não é um lugar. O céu não é um ambiente. O céu é o lugar onde Deus habita. E onde Deus habita? Se Deus é espírito. Se Deus é onipresente, se Deus está em todos os lugares. Eu vou me jogar dessa janela aí. Gente, ele... O que seria o céu, se a gente parar pra pensar? O céu é um estado. Que estado? O estado onde eu estou Espírito Santo. 100%... Você quer... Para de atrapalhar o convidado, Paulo Não Otávio. atrapalha não, ele buga minha mente com tanta sabedoria. Mas o céu é um estado onde a gente vai estar 100% e plenamente em Deus. A gente vai estar tanto em Deus que as tribulações do presente século não podem se comparar com a glória que em nós é de ser revelada. O céu ele não é um lugar, um ambiente. Por isso que o céu pode ser aqui, o céu pode ser numa outra dimensão, o céu pode ser um novo universo. A Bíblia fala de novos céus e nova terra. Um multiverso do céu? Pode ser, sabe? A gente pode ir pra terras... meio. Entendeu? Mas assim, o céu ele é um estado. A gente tem que botar isso na nossa mente, que o céu ele é um estado. Não é um Nós lugar que eu vou estaremos viajar, né? Peguei minha exatamente. malinha. Quando a Bíblia fala, por exemplo, Jesus falou que vai preparar morada, as ruas são Eu ia de perguntar ouro. isso. Todo esse tipo de coisa são ilustrações para trazer alguma ideia para nossa mente de que a gente vai estar num estado de excelência. Algo humano, né? Tipo É que a tô gente entendendo. precisa também de algo palpável, poder né? crer, sabe? Paulo diz, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não viu, que não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou pra gente. Ele não tá falando do casamento, né? Que do marido, que a galera vai lá e posta, da esposa. Ele tá falando de coisas eternas, de realidades eternas. João tá vendo um rio que ele olha pro rio e fala, olha, tem todo tipo de pedra preciosa aqui, tem o sardônio, tem não sei mais que pedra. Ele olha para as ruas, ele vê algo tão maravilhoso que na mente dele lembra o quê? O ouro. Jesus fala, vocês vão estar comigo, vocês vão habitar comigo. Então qual é a ideia que Jesus usa? Vou preparar-vos lugar. A gente vai estar em comunhão com Cristo. Então qual é a ideia que Apocalipse usa? As bodas do Cordeiro. Por que das bodas? Porque a igreja é a noiva de Cristo. O que são as bodas? O casamento. O que vai ser o casamento da igreja com Cristo? O céu, o estado em que Cristo e a igreja, eles vão estar se unindo, 100%. Tanto que Paulo fala que o final é todas as coisas convergirem em Cristo. Em unir a ele todas as coisas. Tem uma expressão mais ou menos assim que ele fala, se eu não me engano, em Colossenses. Que todas as coisas vão convergir em Cristo. Porque onde tudo vai terminar? Tudo vai terminar em Cristo. O que é o céu? É esse estado em que tudo vai estar em Cristo. Agora, se fisicamente vai haver um ambiente, aí... Esse é o ponto pra mim. Que a gente Porque, não consegue, por exemplo, sabe, definir. Existem alguns termos na Bíblia que me levam a ter esses questionamentos que antes eu não tinha, porque eu entendi o céu como de fato um ambiente. Estou desconstruindo isso aqui agora. Porque a gente vai ver, por exemplo,
uma nomenclatura chamada Sala do Trono. Existe na Bíblia esse nome. Isaías, quando ele é assunto aos céus e tem aquela visão dos anjos adorando, jogando as suas coroas, ele tá vendo... ali não seria um ambiente... Cristo não tá sentado à direita do Pai. Se ele tá assentado, ele não tá... Isaías, tudo pra mim. Ele fala que vê um alto e sublime trono. Aí ele fala que ele vê os anjos que voam, ele vê a orla de Deus que descia e enchia o templo. Sim. E aí um anjo vinha com uma brasa e tocava na Sim. boca dele. O que foi aquilo ali? Uma visão. Uma visão. A visão, ela traz pra gente uma verdade espiritual através de uma imagem pra gente conseguir captar. Pra gente conseguir entender. É o mesmo ponto de João ver uma besta que subiu do mar, que tinha não sei quantos chifres, não sei quantas cabeças. O que isso representa? Pra gente representa o anticristo. O anticristo vai ser uma besta com tantas cabeças, olhos. Não, o anticristo a gente entende que vai ser o quê? Uma pessoa. A gente ainda vai chegar lá no homem. A gente vai chegar. Mas, o homem tá vindo aí, a gente ia falar do homem. Não vai assim, encontrar não, pelo amor de Deus. Por favor. Iremos falar do homem. 2022. Senhor, Mas, foi assim, brincadeirinha. É pra entender que é uma visão. Não é literal. Ele não, o trono, quando a Bíblia fala que Deus está assentado no trono, isso representa o quê? Quem senta em trono? Reis. Imperadores. Isso fala de quê? De autoridade, de domínio. Isaías, ele faz um paralelo lindo, porque ele fala assim... Então é tudo sentido figurado, né? São imagens que trazem uma verdade. Sim. Entendeu? Ele vê um trono. Não é que Deus de fato está assentado no trono. Porque, como eu falei, Deus é espírito. Quando a Bíblia fala da mão de Deus, Deus tem mão? Não, porque mão fala de trabalho, mão fala de atividade. Em alguns textos, mão fala de proteção. Tem o Jabes, ele faz uma oração em Crônicas. A Bíblia, quando está na genealogia lá do povo de Judá. Aí fala da oração de Jabes, que o Senhor ponha sobre mim a sua mão e me livre do mal. Deus tem mão? Ele tá falando do quê? Que o Senhor me proteja. Como eu nunca li a Bíblia. Como alguém que vai com a mão, assim, ó. Eu nunca li a Bíblia. Então, as visões, elas não são elas trazem uma verdade, são a aplicação de uma verdade. Deus, de fato, ele é um governante. Deus, ele é o rei do universo. Do Senhor e a terra e a sua plenitude. Então, só que ele não tá literalmente sentado num trono, numa sala, a sabe? pequena nuvem do tamanho da mão de homem nunca existiu? Existiu. Era uma... Essa foi literal. Essa foi literal? Foi. Porque Elias, fala da mão de um homem. Ele tá no monte orando. Para que chova depois de 3 anos sem chuva em Israel. E ele manda Acabe correr para casa porque ia chover. Depois que ele mata os profetas de Baal. Aí ele ora, vira pro moço e fala, ó, vai lá, vê se tem alguma coisa no céu. Aí ele vê, acho que, se eu não me engano, não tem nada. Aí ele volta, vai algumas vezes. Preciso falar de um assunto depois, vou até anotar. Aí depois, até o momento que ele vai, olha e vê uma nuvem de fato. Ele fala, ó, eu tô vendo uma nuvem ali, mas ela é pequena. Parece do tamanho da mão de um homem. Aí Elias fala, vai e avisa Acabe que vai chover. E aí, a partir dali, cai um grande temporal que Acabe não consegue nem chegar em casa a tempo. Ele é pego na chuva. Aquilo ali foi literal. É pra ter chegado antes que Acabe, né? Mas... Ezequiel 37. Paulo. Ele não foi... Mas ele não foi pra um vale de ossos sim. secos. Entendeu? Tanto que ele fala que o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale de ossos secos. É uma visão. É como hoje, pra quem acredita, né? Pra quem segue essa linha, a questão dos sonhos. Eu acredito muito que Deus fala com a gente através de sonhos. Sim, então, assim, são interpretações, né? Você tem um sonho e daquele sonho você tira uma interpretação daquilo que Deus quer falar com você na revelação daquele sonho. Sim. Então, assim, não é literalmente o que está acontecendo no sonho, né? O sol, a lua e 12 estrelas não se curvaram diante de José. Foi seu pai, sua mãe não estava viva, mas assim, como se fosse a sua mãe e os seus irmãos. Então é uma imagem para trazer uma aplicação do que Deus estava falando que seria o destino de José, governar inclusive sobre a sua própria família. Cara, falando um pouco, tipo assim, voltando um pouco sobre o céu, o paraíso, você falou sobre Deus. Deus não tem mão, Deus não tem, ele não senta. Vamos supor, na minha vida curta cristã, sempre escuta que vamos estar com Deus, Jesus no céu, junto com nossos irmãos, e veremos face a face. Você acredita que veremos Deus em forma, tipo assim, ou não? Tipo assim, Ele será vai algo... se materializar. Porque, tipo assim, exemplo, rapidinho. Pô, pensa comigo. Deixa florescer. Uma carreira cristã.
Pô, tipo assim, mano, você começa a ler Jesus e tal, Deus fez isso, fez aquilo. Pô, tipo assim, eu acho que é do ser humano ansiar em conhecer o Criador, tá ligado? Eu Com fico, certeza. mano. Isso... Mas aí eu ia trazer um ponto, mas esse ponto eu acho que já não cabe mais porque a gente já tá falando de um corpo glorificado. Porque uma vez Eu a gente queria tava saber do corpo conversando, a gente tava glorificado. conversando sobre isso e a gente falou de Moisés. Moisés, quando ele sobe, ele não consegue ver. E que Deus bota ele na Senhor frente face a da face. rocha Sim. e ele vê como se fosse as costas Porque de ele Deus não passando, acho que essa pode expressão. ver, ele não pode ver. Isso já não se cabe mais pra quando a gente tiver assunto aos céus, porque é uma outra realidade. Mas ainda assim, complementando a pergunta dele, a gente veria... Paulo usa a expressão que hoje nós vemos em parte. Paulo. Hoje nós vemos em parte, mas um dia nós o veremos como é. Por isso nós seremos como ele, porque nós veremos como ele é. Eu tô grandão. Entendeu? Deus isso é complexo. A gente falar sobre Deus chegar nesse ponto de falar sobre Deus é complexo, porque como a Bíblia diz, esse sempre é o ponto de partida. Deus é espírito. Quando a Bíblia fala que a gente vai ver Deus face a face, não que talvez ele tenha um rosto, mas que a gente vai contemplar o mais alto nível da glória de Deus. O que Moisés viu ali na fenda da rocha foi uma parte da glória de Deus, que numa linguagem figurada, Deus fala que era como se Moisés estivesse vendo as suas costas passando. E aí Moisés vê algo passando e desce do monte com o rosto brilhando. É o que a Bíblia fala da glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a manifestação do que Deus é. O que Deus é? Deus, ele é tudo. Ele é o alfa, o ômega, ele é eterno, ele é soberano. O que é a sua glória? É ele manifestando isso. A igreja hoje experimenta dessa glória? A gente experimenta. Não como um todo. Pela presença do Espírito Santo. Pela presença do Espírito Santo. O que é a glória de Deus? É a manifestação de Deus. Deus se manifesta na nossa vida pela pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Então, respondendo essa pergunta do Paulo, a gente veria. A gente vai ver uma manifestação... Mas não a face, Máxima não de não face o rosto. Não palpável que nem É. a gente Eu tenho uma outra questão. Mas Jesus a gente veria, sim. Jesus sim, porque Porque Jesus ele Jesus tem forma. sim. Ele teve... E ele quando ele... Vamos ele- tirar muitas dúvidas. Quando ele Ó, tem ressuscita... outra aqui já, ó. Quando ele ressuscita num corpo glorificado que... Quando Paulo fala que nós teremos um corpo glorificado, 1 Coríntios capítulo 15, ele fala que você planta semente, a semente morre para vir algo novo. Ele faz essa comparação com o nosso corpo. Semeia-se corpo corruptível, nasce um corpo incorruptível. Semeia-se corpo mortal, nasce corpo imortal. Lê 1 Coríntios 15, Tanto cara. que Paulo em Damasco É ele não chega a ver, né? De Oi? fato. Lá no caminho de Damasco ele não chega Ele a vê ver. uma manifestação de... Não sei se uma luz muito forte, Sim. algo assim, entendeu? E ouve a voz, mas ele não... Acho que ele não chega a ver o rosto de Não Jesus, chega. ele não chega a ver. Mas ele fala em 1 Coríntios 15, dando a entender que nós teremos um corpo que vai ser glorificado. O arrebatamento vai ser o advento, em que os vivos terão seus corpos transformados em um corpo glorificado e os mortos ressuscitarão. Por quê? Porque a plenitude do céu não é uma plenitude só de espírito e alma. Para quem acredita em espírito, alma e corpo. Para quem acredita em alma e corpo, uma plenitude de alma. A nossa eternidade com Cristo vai ser uma plenitude de todo. Espírito, alma, corpo. Por isso Paulo vai dizer que Deus vos santifique, vosso espírito, alma e corpo. Ele fala algo assim em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Que a santidade era do espírito, da alma e do corpo. A Bíblia, quando fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, se eu não me engano, 1 Coríntios 3 ou 6, ele fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aí a galera tem a galera que vai levar isso pro lado de furar, de tatuagem e tal. Mas qual é a definição ali? Que o nosso corpo ele faz parte do projeto de Deus. Tanto que o arrebatamento vai ser o advento, em que o corpo que morreu se junta a uma alma que está na glória, e eles são transformados em um corpo glorificado. Cristo ele vem com um corpo glorificado. Ele vem com um corpo que atravessa portas. Ele vem com um corpo que podia ser tocado, porque ele fala para Tomé, aqui ó, o buraco na minha mão, do meu lado. É um corpo, mas é um corpo de uma forma diferente da que a gente conhece. E também tem o fato de que Jesus ele depois sobe aos céus, a ascensão. E a gente não sabe se o corpo dele, quando ele sobe, muda de alguma forma. Mas o que a Bíblia deixa claro é que é um corpo, nós teremos um corpo glorificado. Por isso que o mar trará de volta os seus mortos. Porque da mesma forma que no céu nós teremos corpo, quem estiver no inferno terá corpo.
E o sofrimento é real. O sofrimento é real. Porque espírito e alma não sente dor. Quem sente dor? O corpo. Mas Caramba. pode-se afirmar que na história de Lázaro, a situação de Lázaro, ele estava no inferno para ele estar no O tormento. rico, o Lázaro não. Não, Pedro. Ele estaria no inferno, tipo assim, vendo. Porque, vamos supor, é tipo aquela novela. É antiga essa novela, hein? A Viagem. A viagem do Porque, tipo Alexandre? assim, a galera. Não sei. A viagem. Que, tipo assim, que a galera que tá no inferno consegue ver a galera que tá no céu. Mas Porque, quem tipo tá assim, no céu não vê quem não tá no vê. inferno. A intenção do texto é tipo assim, que o fato do Lázaro não se comunicar com o rico em nenhum momento, parece que ele não tá, Não tipo tá assim, vendo. ele não tá nem ciente de que o rico tá ali e tal, mas quem se comunica com o rico é Lázaro. É Lázaro não, é Abraão. Porque Abraão, ele representa algo. Erra aí, pô. Tá vendo? Erra aí. Para de Abraão, ele representa algo, ele é o pai da fé. Ele representa a imagem ali de um pai. Ele é um pai que ele tá cuidando do Lázaro enquanto ele conversa com alguém que está do outro lado. Mas se na eternidade a galera que vai estar condenada vai ver os que estarão no céu, aí eu não posso afirmar só com base nessa parábola. Então quem não morre em Cristo não tem nem julgamento, já vai pro inferno direto. Ele vai para um lugar de tormento, isso a gente pode afirmar até com base nessa parábola, que ele vai para um lugar de tormento, aguardar a ressurreição final, onde ele será julgado e definitivamente condenado. Por que do julgamento? Isso aí já é uma opinião pessoal minha. Por que do julgamento, do que a gente chama de o juízo final, que João vê um grande trono branco? Telão, pô, telão. Eu sempre achei que o telão era só pra gente, só pros crentes. Cara, pra quem tá salvo em Cristo, não há mais julgamento. Não há julgamento pra quem tá salvo em Cristo. Nós estamos salvos, não há condenação. Não há julgamento pra nós. Nós já estamos salvos em Cristo. Por que do julgamento dos ímpios? Para que não haja, é aquilo que Paulo fala em Romanos. É uma espécie de justificativa? É aquilo que Paulo fala em Romanos. Esteja sempre Deus certo e todo homem culpado. Para que esteja sempre Deus certo e todo homem culpado, o que Deus vai fazer? Ele é o justo juiz. Um justo juiz não condena sem julgar. Sem julgar. Ele vai julgar. Ele vai mostrar. Ele vai Uhum. provar para poder condenar. Nessa aí entra aqueles debates, não pretendo entrar nisso não, mas entra aqueles debates. E a galera que nunca ouviu falar? E a galera que não conhece? Aí Paulo fala, mas eles conhecem a Deus porque Deus se manifesta pela natureza. Porque as coisas criadas são manifestação das coisas invisíveis. Você já falou sobre isso. E Romanos Ele capítulo bateu 1. pra defender isso. É verdade. Romanos capítulo 1. Onde entra toda essa polêmica é nesse julgamento. Mas vamos nortear. Nesse ponto, você acredita em quê? Falando sobre essas pessoas que não conheceram porque assim, isso se confunde um pouco pra mim. A Bíblia... Ele não acabou sei de se falar essa- que não queria Pera entrar aí, nesse não, assunto. mas não dá pra não entrar. Porque assim, existe uma pauta que eu não sei se é um tipo de coisa assim, só que o público fala ou não, de que Jesus só volta, só retorna depois que todo mundo já ouviu falar dele. ouvir falar dele, todo homem ouvir falar Ele dele. fala isso em Mateus capítulo 24. E aí, como é que a gente interpreta esses povos nômades, esses povos, sei lá, no núcleo da Terra, no polo da Antártida, que nunca ouviram falar Louco da terra, irmãozão. Vermes lá alados. sei lá. Jesus ele fala que então esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E então virá o fim. A grande tribulação só começa quando o evangelho for pregado em todo mundo. Não sei se a expressão em todo mundo indica todas as pessoas ou todos os povos. Entendeu? Pode indicar todos os povos também. Quando todos os povos, Faz mais sentido. todos os povos, em todos os cantos, em todas as tribos tiverem ouvido falar do evangelho, inicia-se a grande tribulação. Mas até esse ponto, quantos já não morreram sem ouvir falar do evangelho? Aí Paulo tem um argumento, que é o que Paulo usa em Romanos capítulo 1, que as coisas invisíveis elas testificam de Deus. Porque eles conheceram Deus? Por causa das coisas invisíveis, da natureza, por causa da sua própria consciência. Aí a gente pega Salmos, os céus manifestam a glória do Senhor, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Tem casos de cientistas que se converteram estudando ciência, por perceber a quantidade de eventos aleatórios que teriam que ter dado certo no tiro de sorte para a gente estar vivo hoje. Não pode ser um tiro de sorte. Para isso tudo ter acontecido, para isso tudo dar tão certo. Tem um argumento de Tomás de Aquino, que ele fala sobre isso, sobre o funcionamento do universo. Se a Terra desviar um pouco para um lado ou para o outro, ou ela congela ou ela queima.
Entendeu? Se um dia acontecer alguma coisa diferente, sabe, a quantidade de eventos. A natureza, ela é uma prova de que uma vida superior existe. Sheldon fala sobre isso. É. O Sheldon fala sobre- É verdade. Eu amo o Sheldon. Todos nós. O universo, ele fala que ele não pode não apresentar o Deus de Israel, o Deus da igreja, o Jesus Cristo. Mas o universo, ele apresenta que uma forma superior existe. Existe Tem que algo. existir. Entendi. Algo tem que existir, entendeu? Aí, se acreditar nesse algo, na ignorância de nunca ter ouvido falar da Bíblia, for o suficiente, talvez seja. Aí eu não posso afirmar. Eu vi Talvez seja. eu vi um corte do Rodrigo Silva. Foi quando eu, tipo assim, até a gente entrou nesse debate. Foi quando, mano, tem sentido o que ele tá falando. Que ele falou, pô, pensa uma tribo hindu, sei lá, indígena, que nunca ouviu falar de Jesus. Mas existe um cara lá que toda vez que ele vai pro seu trabalho ou vai fazer algo do tipo, ele ora ao Deus do Sol. Que pra ele é o Deus do Sol. Quando ele morre, Deus vai se mostrar pra ele, tipo assim, o Deus do Sol que você orava era eu. Porque, tipo assim, Deus sempre demonstrava pra ele o poder e a glória dele através do sol. Porque era a única coisa que ele conhecia. Através da natureza. no Sim. caso. Tá ligado? Eu acredito que na ignorância não há pecado. Sim. Entendeu? O pecado, ele vem da consciência, da Da verdade, culpa, entendeu? sim. Se Deus nunca dissesse para Adão não comer da árvore, não haveria pecado. Por quê? Se ele comesse, seria por ignorância. Por não saber. Comi, não me avisaram e tô aqui agora, entendeu? Pequei. Como é que eu pequei se eu não sabia que E não viraria a podia? culpa pra Deus, né? Tipo assim, Exatamente. tá tu. Então, assim, eu não posso afirmar com certeza. Mas seria um ponto válido Deus salvar o cara que nunca ouviu falar de Cristo, mas que conseguiu identificar que existe algo maior ali. Pelo que ele está vendo, pela natureza que ele observa, pela criação, pelas coisas, sabe? Ele conseguiu identificar esse ponto. Uma forma de fé diferente da fé em Cristo. Embora a salvação seja por meio de Cristo, né? Ele é o único mediador. Mas aí é um critério de julgamento que só cabe a Deus. Só cabe a ele. Falando né? em salvação, eu queria voltar só uma casa, porque é uma dúvida que eu tenho muito e a gente sempre fala sobre isso. Digamos que eu sou... Digamos não, tá? Eu sou cristã, Deus, é só um exemplo. Vamos supor que Ela tá Não. dizendo. Eu sou cristã, acredito em Cristo, aceitei a Cristo como meu único salvador, morri. Deus vai me julgar depois pelas minhas obras? Caso eu não tenha obra nenhuma, ele vai falar, aparta de mim porque eu não te conheço. E aí, eu morri com Cristo, teoricamente. a salvação não são as obras. Não, mas o que as obras vão me dar? A Bíblia fala sobre... A gente já falou de galardão a Bíblia fala também, sobre porque a gente tem muita dúvida sobre isso. galardão, que a gente não consegue definir o que é. Eu tava até lendo... Mas a gente recebe pelo quê e por que as obras são julgadas? A gente recebe pelas obras, justamente, Aham. entendeu? Pelo nosso trabalho em prol da causa de Cristo. Sim. É o que a Bíblia dá a entender. Paulo tem um texto também em Coríntios que ele fala sobre as obras de feno, palha e madeira, se eu não me engano, e as obras de ouro, prata e pedras preciosas. Aí ele fala que elas passarão pelo fogo e o fogo vai revelar a obra de cada um. Eu acho que se há algum julgamento pelas obras, é o julgamento pela intenção com que você fez. É o único julgamento que eu acredito, assim, se for haver algum julgamento pelas obras, é pela intenção com que você fez. Vai rodar muita gente. Beleza. E a famosa você- peça mãos vazias? Tipo assim, beleza, você tá salvo porque salvação não tem a ver com o seu trabalho. Aham. Tem a ver com a sua fé em Cristo. Sim. Você tá salvo por meio de Cristo. Aí você pregou, você ganhou almas, você fez muita coisa, mas com que intenção? Com que propósito? Entendeu? E aí talvez as suas obras te dêem algum galardão. Talvez as suas obras não te deem galardão nenhum, porque enquanto você fazia a obra de Cristo, você estava com o coração dominado pela cobiça, pelo orgulho, querendo se sentir superior. Ah, mas pode eu estar fazendo a obra de Deus assim e ser salvo? Como eu falei, salvação não é por obras. Salvação é por meio de Cristo. Entendi. Então pode. Então você passa na média, né? Você tá... Aí, Basicamente. seguindo o raciocínio, Passei, tô raciocínio da dentro. Laís, ela morreu, chegou lá sem obra nenhuma, mas Jesus Para falou. de falar que eu morri sem obra. Jesus falou, não, tu pode entrar, vem no sapatinho. Ela, ao adentrar ao paraíso, ela vai reconhecer as pessoas, Ah, eu ia entrar nessa... ela vai reconhecer, porque, tipo assim, tem uma passagem que Jesus foi falar, tipo, foi com Abraão, né? Não, foi com Moisés. Ah, eu esqueci. Ele Foi tá no Monte da Transfiguração e aparece Moisés e Elias. isso. Então, tipo assim, na minha mente, tipo assim, eles estão, é o que você falou, estão com um corpo, só que, tipo assim, com um corpo totalmente diferente que a gente entende de, vamos supor, físico, mas visível tá com o mesmo corpo. Então, tipo assim, caraca, era fulano. Então, assim, eu entendo que no céu, geral vai estar com o mesmo corpo. Será que a gente vai estar se reconhecendo? Ou, tipo assim, não,
Isso daí é um ponto que a Bíblia ela é completamente muda. Não, vamos pra teoria agora, vamos pra teoria. A gente pode reconhecer, talvez, uns aos outros, que nós que estaremos lá, mas eu acredito que a gente não vai ter lembrança nem reconhecimento de quem não foi. Porque saber que alguém que eu amei não está lá, pode me gerar tristeza. E no céu não entra tristeza, entendeu? Então pode ser que eu reconheça, pode ser que eu lembre de momentos, eu lembro de fatos, ou eu olho assim e falo, ou eu posso conhecer todo mundo. Existe também essa possibilidade. Ou vai ser um corpo incorruptível, né? Entendeu? Ou então eu conhecer lá. Nós passaremos a eternidade juntos, eu posso te conhecer lá. Então, se não vai ter, não vai ter patotinha, não vai ter todas patotinha. essas teorias, sabe? Mas as panelinhas lá. Panelinha do Abraão. Acabei de conhecer, mas tem a galera que eu mais me identifico. Tem uma galera que, se tiver no céu, eu não quero conhecer, que vai me dar ranço. Se eu descobrir que uma Eva tá no céu, um Adão, vai me... Cara, teu colega do colégio que era chato pra caramba. Você subiu, cara. Aquela velhinha, aquela senhorinha que você pega um ônibus às 5 da manhã. Meu filho, começa a conversar contigo, tu quer dormir. Tem um Rios famoso e Judas, não, vamos entrar em Judas não. Tem não. Um Rios famoso do Cláudio Duarte, que é no céu você vai ter algumas surpresas. A primeira, você aqui? A segunda, cadê fulano? Bem fato, Ou seja, eu queria... a Laís voltou a uma casa, eu queria voltar umas 3. Eu queria responder uma pergunta dela também que ela fez ali, que eu acabei não respondendo, mas faz a sua primeiro. Voltar no tema do Espírito Santo com relação à grande tribulação e à tribulação. Existem pessoas que defendem que o Espírito Santo não estará dentro das pessoas mais porque ele se retirará. E aí eu ouvindo um podcast essa semana, eu vi o Lamartine defender que digamos que o Espírito Santo ele vai voltar a ser o que era antes da graça chegar. Que ele não habitava nas pessoas, ele apenas as visitava. Você acredita que isso vai acontecer? Toda essa especulação é fruto de um texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que Paulo fala que antes da manifestação do anticristo, há um que o detém. Tem alguém resistindo ali à manifestação do anticristo. Quando esse algo for retirado, o anticristo vem. Esse texto até é argumento para quem diz que a igreja será arrebatada, como se a igreja tivesse... A presença da igreja aqui fosse a resistência à vinda do anticristo. Aí tem aqueles que dizem que é o próprio Espírito Santo. Partindo do princípio, eu acredito que a igreja estará aqui, não consigo acreditar que o Espírito Santo seja retirado. Porque é justamente o Espírito Santo quem dá o poder à igreja para poder suportar as tribulações. E ele vai continuar sendo esse agente que convence as pessoas de aceitarem, convence o homem do pecado, da justiça. Ele vai continuar nesse papel? A Bíblia não mostra nenhuma mudança no papel dele. A Bíblia não mostra nenhuma mudança. O Espírito Santo voltando a se manifestar como no Antigo Testamento, deixando de convencer as pessoas. A Bíblia não mostra isso. Eu acredito que mais do que nunca, pelo menos para a igreja, vai ser necessária a presença do Espírito Santo. Jesus, em Atos e no final dos Evangelhos, ele praticamente que proíbe os discípulos de saírem de Jerusalém enquanto o Espírito Santo não descesse. Por quê? Porque a igreja sem o Espírito Santo não é nada. Não tem eloquência, não tem pregação, não tem nada sem o Espírito Santo. Tanto que é quando ele desce que as coisas começam a acontecer. E aí a igreja vai passar por tribulação, a igreja vai sofrer, a igreja vai ser muito perseguida. E como é que a igreja suporta e resiste a tudo isso? Pela bravura dos mártires? Não. Pelo poder do Espírito. Pelo Consolador. Pelo poder do Espírito, pelo Consolador, exatamente. Entendeu? Jesus vai dizer que ele nos fará lembrar das coisas que Jesus nos disse, que ele é o nosso Consolador, que ele não nos deixaria órfãos. A tribulação, não creio que vai ser um momento de orfandade da igreja. Porque a esperança de Jesus, a promessa dele de não nos deixar órfão, é porque ele enviaria o Consolador. Se o Consolador é tirado, a igreja está órfã. Mas esse aqui o detém e é tirado, que a Bíblia diz, seria o quê, então? Não dá pra saber. Não tem apenas Paulo usa essa expressão e Paulo não diz em momento algum o que seja. Sempre o Paulo inventando. O único texto assim que a gente poderia tentar criar um link é quando Jesus em Mateus 24 fala que quando este evangelho do reino for pregado em todo mundo, aí virá o fim. O que detém a vinda de Cristo? O fato do evangelho ainda não ter sido pregado em todo mundo.
Entendi. Poderia ser isso? Poderia ser Entendi. isso, entendeu? O que detém o anticristo? Por que ainda não chegamos nesse ponto? Por que a tribulação ainda não aconteceu? Porque o evangelho, ele ainda não foi pregado em todo mundo, entendeu? Mas aí, afirmar o que vai ser esse que detém o anticristo é especulação, porque Paulo não diz o que é. Paulo diz, há um que o detém. Falando Ponto. em tribulação, seguindo a sua linha de raciocínio, a igreja vai ficar aqui, no período da tribulação. Como que nós seremos poupados disso, livrados disso? Olha, eu posso te dizer que vai morrer muita gente. Por que eu digo isso? Porque Apocalipse fala que que a besta, que representa o anticristo, ela vai lutar contra os santos e ela vai prevalecer. E lutar contra os santos significa o quê? O anticristo perseguindo a igreja, e prevalecer significa o quê? Quando que ele prevalece sobre a igreja? Quando ele mata a igreja. Quando ele diminui a presença da igreja aqui na terra, ele está, pela visão de Apocalipse ali, prevalecendo. João vê, em mais de uma ocasião, pessoas chegando no céu com a roupa manchada de sangue. E alguém pergunta, quem são? De onde vieram? São os mártires que vieram da tribulação. Aí fala da santidade deles, que a Bíblia usa a virgindade como sinônimo de santidade, que não se contaminaram com as mulheres, que não cederam à Babilônia. Aí você vai ver o lado desses teólogos também que defendem que esses 144 mil são esses virgens. Esses israelitas judeus virgens, que nunca se casaram, que sempre estiveram puros. É porque eu vi um teólogo defendendo essa linha, de que eram esses 144, porque o Serginho ele tá trazendo a visão de alguém que acredita que a igreja passará pela grande tribulação, que é a minha linha teológica também. A minha Mas também. eu vejo muito da outra linha também para entender o que esses caras pensam. E é a mais presente no Brasil, né? Sim, Também, então... sim. E aí você vê que uma das pautas dessas pautas aí é essa. A igreja sobe, fica 144 mil que são judeus que serão convertidos, que acreditarão que Cristo é o Messias, porque de alguma forma alguns judeus acreditam em um Messias, que o Messias Eles estão aguardando o Messias estão ainda, aguardando né? No o Messias eles acreditam, eles não acreditam em Jesus como o Messias. E tem a construção do terceiro templo também. Construção desse terceiro Isso é uma coisa templo. que eu ainda Ai, quero meu Deus do falar. céu. Temos A última tempo? muita coisa. A gente tem tempo pra isso? Deixa eu abordar um ponto que ela falou sobre as duas vindas de Jesus, né? Que, porque essa linha teológica do arrebatamento secreto, o pré-tribulacionismo, defende o seguinte: é toda uma construção de termos para não parecer errado. Eles dizem que Jesus não vai voltar duas vezes. É uma segunda vinda dividida em duas partes. Na primeira parte, ele vem e arrebata a igreja. Esses são os pré-tribulacionistas. Na primeira parte da segunda vinda de Jesus, ele vem e arrebata a igreja. Na segunda parte, ele volta para estabelecer o milênio. Eu fui, peguei o copo. Na segunda vez eu fui para deixar o telefone. Quantas vezes eu fui? Fui duas vezes. É só uma questão de termos, porque a Bíblia em nenhum momento fala de duas vindas de Jesus. É um único evento, que vai ser visto por todos. Porque ele vai vir com poder e grande glória, e todo olho verá. Então, tipo assim, é um único evento, que Jesus ele vai vir uma única vez, num único evento, e vai ser visto por todo mundo. E esse visto por todo mundo, você acredita que vai ser visto todo mundo olhando para o céu, vendo Jesus de fato? Ou vai ser algo tipo relacionado à tecnologia? Vai passar em todos os jornais, vai acontecer só em Israel e a gente vai ficar sabendo porque a gente vai ver no Twitter, por exemplo? Tem esse ponto, né? Porque o avanço da teologia, ele parece da tecnologia, ele parece estar ligado com a escatologia, com o fim, quando Daniel fala que o conhecimento vai se multiplicar, a sabedoria vai se multiplicar. E o fato de todo olho ver Jesus pode sim ser por meios tecnológicos. Eu acredito que alguma forma de manifestação no céu que todo mundo vai ver de fato. Todo olho verá de fato. Nisso. Porque ele vai vir da vinda dele, porque ele vai vir com poder e grande glória. Poder e grande glória suficiente para ser visto em todo mundo. Para ser visto em todo mundo. É o que eu acredito. Essa coisa da Batalha da Margedon, ela acontece em Israel. A gente especula que sim, pelas profecias, se eu não me engano, de Zacarias, que Zacarias identifica lugares que são em Israel. E pelo fato do anticristo estar perseguindo Israel nesse momento. Vamos ordenar as coisas. Vamos ordenar as coisas. A gente tem 7 anos de grande tribulação. Eu nem sei. Não, eu tô me sentindo.
Vai embora, vai embora. Eu tô literalmente. Mandíbula, estamos há quanto tempo aqui? Uma hora. Eita. Eu tô literalmente entendendo o sentimento do Vilela. Quando vai os caras convidados, ele fica assim, assim. Mano! Mas. A gente Ele tem. tá com ponto, não é possível. A gente tem. Fora que ainda não chegamos no homem. Ainda não chegamos. Tá com ansiedade pra falar do O homem. E, ó, homem tá não. vendo aí. E eu ainda quero falar dos sinais. Os sinais. Porque todo mundo fala dos sinais, das trombetas. Eu ia entrar agora, mas. Falam que o Covid é um dos sinais. Eu quero saber de tudo. Ó, vai, Ó, segue. senta, traz um café aí, mandíbula. Vamos lá. Estamos na grande tribulação. Já botei até meu microfone de lado, só quero ouvir agora. O que é a grande tribulação? Um período que a Bíblia identifica como 7 anos. De onde a gente tira os 7 anos? A gente tira os 7 anos de uma profecia de Daniel acerca das 70 semanas. Em que cada dia da semana parece representar um ano. E a última semana das 70, ela é um evento diferente. Porque todas as outras 69 semanas de Daniel, elas são históricas. É desde a ordem para tirar Israel da Babilônia até o Messias, até o advento de Cristo. 69 semanas. Se vocês botarem na data, no calendário, nas datas aproximadas, os anos batem. É incrível, os anos batem. Aí chega a última semana. A última semana é um evento diferente. Porque ele fala assim, o Messias será tirado. E o povo do príncipe que há de vir, vai vir e tal. E na metade da semana, a gente está falando de 7 dias, cada dia representa um ano. A gente está falando de 7 anos. É um período curto. Não é um período curto? 7 anos para um evento dessa magnitude? Porque é um período curto. Jesus fala assim, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Jesus ele fala isso. Então, por isso 7 anos só. São 7 anos. Quem é o anticristo? Ele vai vir como, a gente entende que como um líder, tanto político quanto religioso, porque ele vem acompanhado de alguém que Apocalipse identifica como falso profeta. Porque eu ia trazer esse Olha, ponto. As Se pessoas, emocionou. elas Olhinho brilhando. E eu digo porque eu também já confundi falso profeta e anticristo achando que era a mesma pessoa. Mas são pessoas diferentes, correto? São pessoas diferentes. João, ele vê 2 bestas. Ele vê o dragão, né, que a gente fala é Satanás, é o cabeça de toda essa trindade satânica, como se usa a expressão. E a gente vê 2 bestas. Uma que representa o anticristo, que foi ferida com uma ferida mortal e reviveu. E a outra besta que ele fala que é o falso profeta, que tem uma estátua da primeira besta, uma estátua do anticristo, e o falso profeta vai lá e dá vida à estátua, e as pessoas glorificam porque o falso profeta deu vida à estátua do anticristo. Então, esses 2 personagens. Por que os 2? Porque toda grande liderança, ela vai ter, em algum momento, algum apelo à religião. Toda grande liderança vai ter... Se você vê os grandes impérios, se você pegar desde o Egito, se você pegar a Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, eram os panteões de deuses. Os imperadores eram deuses, o culto ao imperador. Sempre tem um apelo às divindades, ao religioso. Então quem vai ser a figura religiosa? O falso profeta. Vem o falso profeta, vem o anticristo. Os 3 primeiros anos e meio são de tribulação. Então, por que a Bíblia fala de tribulação? Porque vão ter muitas coisas ruins acontecendo, mas o foco dessas coisas ruins recai sobre os santos que estão sendo combatidos e vencidos pela besta e sobre Israel, que segundo Zacarias na Batalha do Armagedon, estaria cercado pelo exército do anticristo. Seriam esses 2 focos. Como que, assim, aqui é pura especulação minha, mas como eu acreditaria que nos primeiros 3 anos e meio o anticristo trabalha para acabar com a igreja, para acessar a igreja. Nos 3 anos e meio seguintes, ele foca em destruir Israel. Aí Daniel vai dizer assim, que na metade da semana, depois de 3 anos e meio, ele vai quebrar o pacto dele com o povo de Israel. Ele vai cessar a oferta de sacrifícios e manjares, de onde a gente deduz que haverá um novo templo, porque para ter sacrifícios e manjares tem que ter um templo. Então, se os judeus acreditarem que ele será o Messias, nada impede os judeus de erguerem para ele um templo. Que hoje a treta toda em Israel seria essa. De erguer construir um novo templo. Esse pacto quebrado é o acordo de paz? Esse pacto quebrado parece uma referência de um pacto entre ele e o povo de Israel. Entendi. Qual seria o pacto? Tem uma especulação de que ele entraria no templo e ofereceria um sacrifício para ele, um sacrifício em nome dele, ou que sacrificariam para ele no templo, sabe? São especulações.
mas no sentido de que, de alguma forma, ele vai manchar a imagem do templo. Essa profecia de Daniel, de ele quebrar o pacto, dele cessar o sacrifício, dele fazer uma grande abominação, é a expressão que o Daniel usa, ela se cumpre na história. Porque houve um imperador que entrou no templo e sacrificou um porco dentro do templo. No período entre Malaquias e Mateus ali, houve um imperador que fez isso. O cara entrou no templo e ofereceu um porco lá dentro. Meteu o louco, foi. Foi uma grande abominação. Porque a escatologia, as profecias escatológicas, elas têm essa capacidade de ser um evento histórico e também ser um evento no futuro. De uma profecia de 2 braços, sabe? Então, assim, parece que nesses 3 anos e meio finais, ele se mostra para Israel quem ele é. Cessando o acordo com eles, começando a perseguir o povo. E parece que ele mata israelitas até sobrarem uma certa quantidade. Que quantidade é essa? 144 mil. Por que dos 144 mil? Porque João fala que antes, eu não sei se são agora, me falha a memória, eu não sei se são os anjos que têm as taças da ira de Deus, se são os anjos dos selos ou os das trombetas. Mas ele para tudo, o Apocalipse fala que ele para tudo, ele interrompe esses anjos, ele fala assim, ó, para. Antes de acontecer tudo que tem que acontecer, ele vai lá e sela os 144 mil. Tipo assim, antes de acontecerem todos esses eventos, ele já vai selar aqueles que vão sobreviver. Aqueles que sobreviverão. Sobram no final da grande tribulação 144 mil judeus. Fora o resto da população mundial, porque a população mundial continua. Talvez uma minoria da igreja que sobreviveu à grande tribulação, porque vai haver uma igreja que vai sobreviver à grande tribulação, porque Paulo diz, nós os que estivermos vivos, seremos transformados. Então vai ter gente viva, vai ter uma população mundial, entendeu? Vai ter uma população mundial, vai existir uma população mundial, vai existir Israel. O que sobraria de Israel no final da grande tribulação? 144 mil, os que foram selados. 12 mil de cada tribo, se a minha matemática não estiver errada. Senta aqui. Isso que seria, assim, uma visão da grande tribulação numa linha de tempo, sabe? E quer só beber uma água? Não, espera eles voltarem ali, não tem problema não. E aí, mandíbula? Tudo certo? Estagiário. Como é que recompensa fã nesse canal? Bota ele de estagiário. Gente, eu tô assim, perplexa, cara. Como é que pode? Eu não sei nada. Sabe o que é mais perplexo na teologia? Se você pegar outros pontos de vista, são interpretações completamente diferentes. Que vão citar os mesmos textos, mas que vão dar justificativas completamente diferentes. Sim. Eu vi sobre isso, de que todas as linhas teológicas de escatologia, elas falam das mesmas coisas de formas completamente diferentes. Os textos bíblicos são os mesmos, o que muda é completamente a interpretação. Isso aqui que eu estou trazendo Daí, é Paulo, uma interpretação. Se você for para outros pontos de vista, tem gente que acredita que a gente já está no milênio. Eu já vi gente falando sobre isso. Tem gente que acredita que quando Jesus fala que o evangelho vai ser pregado em todo mundo, vai ser o seguinte, o evangelho vai ser pregado em todo mundo, o mundo vai entrar num estado de cristianismo tão grande que aquilo que a Bíblia descreve como um milênio, como o reinado de Cristo, na verdade vai ser um mundo como ele é hoje, só que completamente dominado pela palavra. Isso seria o milênio. O evangelho se expandido a tal ponto que ele vai dominar o mundo inteiro, não todas as pessoas, mas assim, a dominância do mundo será cristã, e aí Jesus vem e finalmente reina porque o mundo estaria preparado para o seu reinado. Eu não acredito nisso, porque isso contraria todas as profecias bíblicas de apostasia. Eu acho que é muito encantado. Entendeu? Então eu não acredito nessa visão. Eu vi num podcast falando que no Antigo Testamento, a escatologia para eles era a promessa da vinda de Jesus. Jesus veio, aí zerou e começou uma nova escatologia, que é o que a gente está falando aqui agora. Se isso for verdade, em que momento... Eles falam que é a partir do momento que Jesus morre e ressuscita, vai para o céu, então aqui a gente já começa a viver o início do fim. Você acha que faz sentido? Nós já estamos muito encaminhados para o fim? Ou ainda os sinais virão? Não, encaminhados para o fim, a gente, com certeza, nós estamos. Entendeu? Pandemia é um sinal. Sim, das pragas. Os sinais, Jesus fala de rumores, de guerras, de terremotos, de pestes, de fome. São coisas que já acontecem no mundo desde muito antes de Jesus aparecer. Desde que o mundo é mundo, Desde que o mundo é mundo, entendeu? Então, mas isso não dá respaldo para a teoria deles de que a nova escatologia... Nova, assim, se posso chamar desse jeito. A nova escatologia começou a partir do momento que Cristo subiu
Eu não consigo E aí ver... o relógio começou a girar de Eu não novo? consigo ver esse rompimento entre a escatologia do Antigo e do Novo Testamento pelas profecias do Antigo Testamento que ainda não foram cumpridas. Aham. Como as de Isaías que eu citei, sabe? Como o Salmo de número 2, ele é um salmo que ele fala das nações se rebelando contra o Filho de Deus. Em que momento isso aconteceu até hoje na história? Em que momento isso aconteceu na história de Israel? Das nações se rebelarem contra o reino do Filho de Deus. Isso nunca aconteceu. Quando a gente acredita que isso vai acontecer? Quando Satanás for solto ao final do milênio e reunir as nações contra Cristo. Então, assim, a gente não pode descontinuar o Antigo Testamento porque tem coisas ainda para serem cumpridas. Então sabe? a teologia é linear, Ela se mantém linear. Né? Ela se mantém linear. Porque, por exemplo, nessa questão que ela tá falando, eu acho que a gente viveu tempos em que existia uma ideia muito forte, cara, agora Jesus está voltando. Quem é crente que não viveu durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, aquela época chegou, Jesus está voltando. Tanto que a gente vê pessoas que foram tendências a ser Hitler, a ser um anticristo, como Hitler, por exemplo, como Stalin, como, sei lá, vários outros que você olhava pro cara e falava, cara, é o anticristo. Só pode ser um anticristo. Só pode ser. E de fato não era. Então, assim, saber quem é e saber em que momento isso vai acontecer é muito complexo, né? Eu acho que o fator marcante ali quando Jesus fala, é quando ele fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Todos os sinais, eles já aconteceram na história da humanidade e vão continuar acontecendo. Virão outras pandemias, virão outras guerras. O que acontece com o passar do tempo é que por aumentar o pecado e o amor se esfriar, essas coisas serão ainda piores. Você imagina uma próxima guerra mundial com armas nucleares, o que não seria? Você imagina a gente parar pra olhar, tipo assim, casos de violência assim, no cotidiano, no dia a dia, de abuso infantil, de agressão, isso sempre existiu na história da humanidade. A humanidade tá cada vez mais fria, né? Mas olha, cara, assiste um jornal hoje em dia. Cara, tá cada vez pior. Verdade. Tá cada vez pior, sabe? As coisas que já existiam estão ficando piores. A gente entra num ponto aqui. O homossexualismo, ele existe no mundo desde muito tempo. Desde, sabe? A galera fala de Sodoma e Gomorra, é meio que uma especulação pelo termo que eles usam. Mas assim, cara, a Grécia, Roma... Se você parar para estudar essa galera, o homossexualismo era uma parada já meio... Não cultural, mas tipo assim... Você pagar pra se deitar com uma pessoa do mesmo sexo, isso já era muito comum. Isso já era, sabe, era entendido do povo, né? Só que o que tá acontecendo nos dias de hoje, que naquela época não acontecia? É que hoje existe uma parte dessa galera que tá tomando espaço, que tá dominando, que tá entrando nas igrejas, o que nunca entrou. A gente não tem na história da igreja, a gente pode ter na história da igreja casos isolados que, em tal igreja, sei lá, no século XIV, houve um caso de homossexualismo. Agora, de igrejas com bandeira LGBT, igrejas pastoreadas por pastores trans, por travestis, isso nunca aconteceu. O homossexualismo já existe há muito tempo? Há muito tempo. O que está acontecendo? O quadro está piorando. De uma coisa que já existe, mas está piorando. Os sinais, eles seguem essa tendência. Entendeu? Pandemias, já houveram outras no mundo. Mas qual é a tendência delas piorarem? Só sobre os sinais. Existem pessoas que acreditam nisso. Há como apressar a vinda de Cristo? E apressar... Porque, por exemplo, o mundo tem uma agenda. Você vê reuniões e coisas acontecendo. Eu não quero entrar em teorias da conspiração, mas você vendo que o mundo tem agendas. Há coisas que... reuniões da ONU e coisas do tipo, e a gente entra já num assunto de geopolítica que se a gente entrar, a gente vai ficar mais 3 horas aqui. Mas que fazem você ver se caminhando para o cumprimento de profecias. Essas coisas que vão acontecendo, essas agendas que vão acontecendo para o cumprimento dessas profecias, é algo já bíblico ou é algo que é um apressar para que algo aconteça? Eu acredito que é no cronograma de Deus, o mundo já se preparando para o que vai vir, entendeu? Eu vi uma pregação de um pastor americano, que eu não lembro o nome dele de jeito nenhum. Eu vi pelo YouTube. Ele, na pregação dele, ele usa o seguinte argumento, que Jesus só não voltou ainda porque a igreja não cumpriu ainda o seu papel. Porque Jesus fala que quando o evangelho for pregado em todo mundo, aí virá o fim. De quem é a responsabilidade de pregar o evangelho em todo mundo? Da igreja. Se Jesus só vem
quando o evangelho for pregado em todo mundo, para que Jesus venha, a igreja tem que trabalhar. Então quem está, entre aspas, atrasando a vinda de Jesus É a própria igreja. a própria igreja. Tem uma ministração do Alessandro Vilas Boas que ele fala disso, da igreja apressar a vinda de Cristo, que é a gente aumentar a disseminação do evangelho. Eu não sei se eu... Esse é um ponto que eu acho que eu não concordo, porque assim, eu entendo que existe uma hora estabelecida por Deus. Na hora estabelecida por Deus, ele inflama a igreja para a pregação do evangelho, como ele fazia. Se a gente lê Atos, tinha muita iniciativa humana na pregação do evangelho. Eu vou me levantar e vou pregar. A gente está aqui em Atos 2, todo mundo falando em línguas, o pessoal falando que estou bêbado. Pedro se levantou e falou. A gente tem Atos 14, o Espírito Santo mandando a igreja separar Paulo e Barnabé para a obra. Então, eu acredito que quando chegar esse momento, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo vai inflamar a igreja para que a igreja cumpra o seu papel efetivamente. Então, assim, eu acho complicado falar porque eu acredito numa agenda de Deus. Cara, e sobre sinais, a própria pandemia eu vejo como, tipo assim, como realmente um sinal, o amor de muitos se esfriaria. Cara, hoje em dia, o tempo que a gente ficou em casa, a gente aprendeu mais a olhar pra gente. Tá ligado? Hoje em dia, tipo assim, exemplo, não tô nem aí pra quem tá chorando do outro lado do muro. Eu quero pensar em mim, vou me preservar. Quero me cuidar, quero Exato, cuidar tá da minha ligado? família. Uma questão que eu queria trazer é a questão do grande sinal, que seria o... Isso que eu ia perguntar agora. O 666. Não era isso que eu ia perguntar. Esse 666. Eu recentemente vi muitas teorias a respeito disso. Que não é de fato um número, que vai ser... Porque assim, a gente cresceu, a criança e adolescente, falando assim, a tatuagem vai vir aqui e aqui. Né? O chip. O chip. Então, aí passamos pra era do chip. Agora eu já tô vendo uma outra era, que é a era da internet, www. Já ouvi isso? Eu também. Não, www não ouvi, não. Eu já ouvi. Então, assim... Fala www rápido em espanhol. Dá ruim. Então, o que seria e o que você acredita que será essa marca? Cara, eu tava vendo uma ministração do Augusto Nicodemos Lopes. Ele é alguém que eu acompanho muito, né, pela quantidade de conhecimento que ele tem, mas na escatologia as nossas linhas elas são bem diferentes. Mas ele fala algo sobre o 666, que o 666 ele é um número que ele é quase um 7. Eu Se já você ouvi. pegar, dividir por 3, aquele número que ele fica assim, tipo assim, 10 dividido por 3, fica 3,33333, infinitamente. Aí no final arredonda para um 7 para poder zerar a conta ali. O que seria o 666? É um número humano. Por que humano? Porque nunca vai ser Deus. 7 em Apocalipse, ele parece estar apontando para Deus. Aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Que tem as 7 estrelas. E tudo que parte de Deus são 7. 7 anjos, 7 seres. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Sabe, 7 como se representasse um algo completo, um algo perfeito no sentido de completo mesmo, de pleno. É o que chamam do número da perfeição. E o que o Cristiano Ronaldo. Pelo amor de Deus. Exatamente, sou o melhor. E o que é o 666? Primeiro que a gente entende na grande tribulação uma trindade satânica operando. O dragão, que é quem dá poder por trás. O anticristo, que será o grande líder, e o falso profeta, que será a figura religiosa. Eles são 3. Os 3, eles são uma representação, a gente pode dizer, do que de pior existe na humanidade. São os 3. Eles são 666. Eles são humanos. Eles são uma representação da humanidade. Nunca vai ser Deus. Nunca vai chegar em Deus. Por que 666 na grande tribulação? Porque na grande tribulação, o que vai dominar? Não vai ser Deus. Vai ser o homem. Vai ser o homem no auge da sua pecaminosidade, da sua libertinagem. Essa é uma interpretação do 666 que eu acredito muito. Então ninguém vai receber carimbo na testa com 666. A questão da mão e da testa é a questão das figuras. E não que seja literal, mas o que vai ser receber o 666? Participar daquilo ali. Aceitar virar parte daquilo ali. Aceitar estar no meio daquilo ali. É você entrar no meio dessa trindade e fazer parte daquilo ali, sabe? Eu já vi uma explicação que o 666, exemplo, como a Bíblia é escrita por homens, escrita por Deus, mas através de homens, 666 era não era uma seita, era uma organização que perseguia os cristãos na época de Cristo.
Acho que até o Rodrigo Show falar isso no pode com Acho que sim. ele fala isso, tipo assim, perseguir os crentes. Então, pra gente ter uma identificação, tipo assim, o que é o 66 é perseguição à igreja. O que tu explicou, pô, tem total sentido. Tipo assim, é homem caçando a igreja. Aí já é. Ai, olha só. Tá lendo, Leandro? Apocalipse 13:17. Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, ou exige uma marca, Sim. que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aí o 18 vai dizer: aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois o número de homem, seu número é 666. Eu queria, a minha dúvida tá nesse primeiro ponto. Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca. Que marca seria É essa? daí que sai a ideia do chip e tal. Pode ser uma marca física de fato, ou pode ser simplesmente você não faz parte do meu movimento, você está excluído da minha sociedade. Se o anticristo vai dominar o mundo inteiro, qual vai ser a sociedade dele? O mundo. O que acontece com quem não aceitar participar daquilo ali? O que acontece com quem não aceitar se sujeitar àquele reinado? Você não compra, você não vende, você não participa da humanidade, da sociedade. E quem aceitou não tem volta. Aí eu não sei se quem aceitou não tem volta, porque nesse ponto o Apocalipse não toca, mas assim, pode ser que sim, eu acredito que sim. Porque você aceitar participar do reinado do anticristo, a Bíblia fala, quando Jesus fala assim, naquele julgamento, em Mateus 25, que ele vai pegar uns para sua direita, outros para sua esquerda. Para os que estão na esquerda, os bodes, ele vai falar assim, ó, apartai-vos de mim, porque eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estive preso e tal. Aquilo ali pode falar sobre o tratamento do mundo com a igreja, tanto nos dias de hoje, quanto naquele período. Quando o anticristo estiver perseguindo a igreja, estiver perseguindo os cristãos, estiver prevalecendo contra eles, existirão aqueles que vão ajudar, que vão para a direita de Cristo, porque eu tive fome e me deste de comer. Ah, quando que a gente fez isso? Quando você fez a um dos meus pequeninos. E existirão aqueles que, ó, tem um crente ali naquela casa ali, tem um crente ali naquele lugar ali, e Jesus já fala, ó, você vai para minha mão esquerda. Você está rejeitado, porque quando eu precisei, quando os meus precisaram, vocês rejeitaram eles. Então, assim, o anticristo ele vai dominar sobre o mundo inteiro, mas não significa que todo mundo, fora os cristãos, o aceitarão. Não significa isso, entendeu? E vai ter crente denunciando crente? Crente pulando o muro? Aí, ó, Com que mais vai acreditar. Na história da igreja, No nazismo você viu isso? Se você vê os martírios da história da igreja, o que tinha de crente que chegava na época do imperador, do soldado. Sim. Lá, o que tem de Pedro, negando. Não, porque você... Ó, gente, obviamente é um ponto que eu estou trazendo como exemplo. Não estou dizendo não era contra a máscara nem nada do tipo durante o período de pandemia. Mas, no período da pandemia, eu... Laís olhando assim pra mim. Dá muito nervoso. Mas no período da pandemia... Caralho, tu ficou olhando assim pra mim. Tipo assim, mano, tá aqui. No período da pandemia, foi uma coisa que eu parei muito pra pensar. Aonde você entrava sem máscara? Em lugar nenhum. E se você entrasse, você era expulso de lá. Você simplesmente não podia entrar. Não precisa nem botar uma período situação, mais não precisa nem botar uma situação grave de saúde. Cara, eu vejo o próprio Twitter, pô. O Twitter, vamos supor, se você tem um certo reconhecimento social, mas você tá fora o padrão que aquela galera associa como certo, mano, tu tá ferrado. O cancelamento é uma ferramenta excelente pra gente comparar com o que poderia ser o período da grande tribulação. Exato, eu penso muito nisso, cara. Você perde fora, tudo. Você tá cancelado, você perde tudo. Cara, tem uma série que eu nunca vi, eu só vi um episódio dessa série a minha vida inteira. Se eu não me engano é aquela Black Mirror. Que tem um episódio que vocês que devem ter assistido me corrigem se eu estiver errado, se for dessa série mesmo. Que eu lembro que eu só assisti esse episódio aleatório assim. Que parece que as pessoas se avaliam pelo telefone. Sim. Então, no longo do dia... como é que é o seu nome mesmo? Laís. A Laís tá lá. A Laís sai pra trabalhar e tal. Aí, pô, no caminho pro trabalho, ela derrama um copo de café na roupa dela. Aí eu vou lá, olho ela suja, já dou uma nota negativa. Aí a média dela vai baixando.
Aí a personagem central daquele episódio, acontece tanta coisa com ela que a média dela vai baixando tanto. E é tipo assim, eu vejo que a sua média tá baixa, eu abaixo ela mais ainda. Eu posso não ter visto nada de ruim com você, mas eu vi que a sua média tá baixa, Vou seguir. te abaixo mais ainda. No final acontece um monte de tragédia com a mulher, ela vai presa, é mó rolê, é uma doideira. Mas qual é a ideia ali? É das pessoas estarem se cancelando o tempo inteiro, sabe? Tá todo mundo bem. Aí eu tô caçando o que eu vou cancelar, eu tô caçando o que eu vou bloquear. Eu tô caçando quem tá fora do meu círculo, eu tô caçando quem tá fora do meu reinado, eu tô caçando quem tá fora do meu império. E tô caçando quem o mundo tá falando que tipo, você tá errado. Exatamente. Agora, já que estamos falando do fim, em que momento a gente vai falar assim, é agora, Jesus está vindo? Tipo, vai ter um grande evento, muitos falam da construção do templo. Em que momento a humanidade vai olhar e falar assim, caraca, tá vindo aí, hein? Eu acho que a gente vai saber... Sempre esse telefone. Sempre esse telefone que ninguém usa. Só toca... Eba, Tá. é o patrocinador? Confia, fonte Daqui a confia. pouco passa aqui no telão. Aqui. Eu acho que a gente vai ter plena consciência de que a gente vai estar na grande tribulação, sabe? Depois de 7 anos, não precisa ser uma data exata. Começou 1º de janeiro de 2020, 1º de janeiro de 2027, 7 anos, sabe? Então, assim, eu sei que a gente vai ter consciência de que vai estar na grande tribulação, eu acho que vai. Jesus deixa claro pra gente olhar os sinais, pra gente olhar pra figueira, que muita gente interpreta como Israel, tipo assim, ó, olha pra lá. Olha pro que vai acontecer lá. Então, Olha, já vi muita gente falando sobre ficar de olho. Bagunçou a mente dos evangélicos quando, em 1900 e alguma coisa, assinaram um decreto lá que Israel pôde voltar pra sua terra, pôde viver lá. Isso na mente da galera, pronto, é agora. Pô, não, deu um boom há pouco tempo atrás, quando o Trump, Os americanos ele reconheceu Israel como a nação. Jerusalém, né? Jerusalém, a cidade capital. Tipo assim, então tem todo essa tensão em cima de Israel. Então acho que estaremos na grande tribulação, acho que saberemos. Agora, o dia e a hora exata da vinda de Jesus, Jesus vai voltar amanhã, tá tudo aqui. Esse dia a gente não tem como saber ao certo, mas os sinais vão deixar muito claros. Mas essa coisa, então, de... se você quer saber sobre os finais do tempo e como essa cronologia tá andando, olhe para Israel, olha real. Para Israel e olha para o mundo. Olha para a Bíblia existem sinais sobre o mundo, como eu já falei das guerras e tal. Israel, os sinais, que tudo que acontece em Israel, a igreja tem que estar atenta. E existem sinais na igreja, como eu falei de 1 Timóteo capítulo 4, sobre o aumento da apostasia, sobre as pessoas procurando doutrinas de espírito enganadores, homens com comissões no ouvido. São pessoas que vão apostatar da fé, mas não querem sair da igreja. Então o que eles fazem? Eles procuram as doutrinas que vão agradar a eles, que vão satisfazê-los. A gente tem visto isso acontecendo na igreja. Então tem sinais em todos os aspectos, tanto no mundo, quanto na igreja, quanto em Israel. O que você quer falar do homem, Gabriel? A gente já falou bastante dele. Falamos bastante. Será um judeu? Ele é político, não é? Sim, você acredita que eu acredito que ele vem do meio político. Eu acredito também nisso. Eu tenho uma outra dúvida que não está relacionada exatamente ao anticristo em si, mas quem são essas duas testemunhas? Elias e Enoque? Você acredita nessa teoria? É a teoria mais defendida por terem sido os únicos homens na história da humanidade que não morreram, né? Que não morreram. A Bíblia fala que eles vão vir, vão pregar e tal, vão receber grande poder, vão operar maravilhas, vão ser mortos pelo anticristo. E depois de, agora não lembro a quantidade de dias, eles ressuscitam, ganham asas e ascendem aos céus. Cara, eu não sei sinceramente dizer se eu acredito que sejam Enoque e Elias. Sabe? Eu acho isso muito... Elias, ele foi um pregador de muito peso. Sabe? Ele foi um cara que ele pregou muito, ele combateu muito a idolatria. Ele seria o cara, entre aspas, muitas aspas, tá perfeito para a ocasião. Sabe? De combate, de confronto. E Enoque, se eu não me engano, Judas no Novo Testamento fala que ele era um pregador da justiça. Enoque, ele foi um homem que andou com Deus, tanta intimidade com Deus a ponto de que Deus o tomou para si. O que aqueles dois, eles representam? O confronto contra o sistema, ao mesmo tempo da intimidade com Deus. Um foi tão íntimo que foi tomado. O outro batia de frente, confrontava, sabe, enfrentava. Até que chega um ponto que Elias, ele tem o capítulo 19 ali, que ele é tomado meio por uma depressão, por uma frustração ali, enfim. Mas eles dois representam o quê? Confronto e intimidade. Poderiam ser eles?
Poderiam. Ao mesmo tempo que poderiam ser outras pessoas, que Deus vai levantar com um poder extraordinário, porque eles terão poderes, eles farão feitos miraculosos. Mas eu não consigo afirmar que vão ser eles dois. Isso O eu não consigo. anticristo, ele é um espírito que vai entrar em alguém. Ou ele é assim. Me descobri, ou certo. minha identidade agora é o anticristo. Ou ele nasce já sendo um anticristo. E se ele nasce, você acredita que ele já nasceu? Eu ia. Muito obrigado, minha cara Olha, colega. esses por pontos completar. são- Sintonia nesse podcast. São pontos que você revira a Bíblia de um lado para o outro e também não há fundamentos. Não há fundamentos. Eu não compactuo muito com a ideia de que ele seja um espírito que vai entrar em alguém, sabe? Isso eu acho... essa ideia eu acho meio bizarra, Mas eu assim. tenho um ponto de teoria. Mas... Um ponto de teoria. Se nós estaremos aqui na grande tribulação como cremos, e YouTube, Paulo Otávio, é uma coisa eterna que vai sempre estar aí, um dia o anticristo pode estar assistindo esse podcast. E ouvindo a gente. Pode? Pode. Crente ele não vai ser. Pode, crente? Não pode. Não pode. Pode antes, não pode. Vai lá caçar dele. Então, já pensou? Mas assim, quanto a essa origem dele, se ele vai nascer, se ele vai ser uma manifestação corpórea de algo, sabe? Isso daí não sei. A Bíblia não... Nesse ponto de intimidade do anticristo, a Bíblia não fala. A Bíblia fala que ele vai ser a besta que surge do mar. Porque isso é uma dúvida que já vem de séculos, né, cara? De séculos. Isso daí, Séculos. pô, desde que eu me entendo Tanto por gente gente que já acharam que fala era sobre o... isso. O Macron, uma época, foi o anticristo. Agora mais É verdade. Agora é o Elon mais, Musk. Eu lembro dessa época. mais recente foi o Zelensky. O Zelensky... Não, o mais recente foi o Elon Musk. O Elon Musk também. Pô, ele mas foi o Elon Musk tava querendo colocar chip na cabeça dos outros. Foi, Aí Ué. já... Então, mas é pra reforçar a teoria, né? Ele queria botar na testa, mas não conseguiu, botou na Tesla. Exato. Ai, meu pai. Meu Deus do céu. Nesse ponto aí... Ó, o primo fazendo assim, ó. Nesse ponto aí, a Bíblia não chega, sabe? Não tem. Não vou nem dizer que ela não é clara, ela não fala. Ela não fala da origem dele. A Bíblia fala que a besta se levanta do mar. O que é o mar em Apocalipse? O mar, e na Bíblia, assim, o mar ele tem uma representatividade de multidões. Multidões como o mar, como a areia da Nossa. praia. Por que ele vem de lá? Porque ele vem do meio do povo. Ele vai sair do meio da humanidade. Ele é extremamente populista. né? Essa é a expressão. Ele sai do meio da humanidade. Ninguém vai ver ele descendo do céu, ele brotando. Ele vai sair do meio do povo. Se a gente vai saber de onde ele vem, de onde esse cara veio? Eu não sei não. Eu sei que ele saiu do meio da galera. Mas, ali. então, por isso que tem uma ordem histórica e cronológica. Ele vai chegar num período de muita guerra, em que, pelo menos assim que eu enxergo, em que o mundo tá um caos, e ele vai chegar como o grande salvador da pátria. Seria o apaziguador. Por isso que ele aparece em um momento, assim, de caos total na Terra. Então, a grande tribulação, ela acontece assim que ele aparece, ou ela começa antes dele aparecer e ele chega como... Galera, eu vim pra resolver o rolê. Eu acho que o marco da grande tribulação é o fato dele se manifestar. A manifestação dele, sabe? Ele aparecendo, isso será a grande tribulação. Jesus fala assim, Jesus não. Paulo fala para os Tessalonicenses. Na primeira carta, Paulo fala, o dia, a hora ninguém sabe, vamos se preparar, porque num piscar de olhos, no ressoar da trombeta, beleza. Aí parece que entre a primeira e a segunda carta de Tessalonicenses, a galera se desespera. Alguns historiadores falam que a galera vem de casa, que a galera se reúne no lugar e fica aqui, ó. Jesus está vindo. Sim, Jesus está vindo. sim. Aí na segunda carta Paulo vem, filhinhos, não é assim. Sem que primeiro venha a apostasia e se manifeste, não sei se ele usa a expressão homem da perdição, e se manifeste. Então, eu acho que esse manifestar dele é o marco de início assim da grande tribulação, sabe? Eu acho que Mas você se já manifesta falou de sobre forma isso, ruim ó. ou de forma boa? No início da grande tribulação, eu acho que a ponto dele conseguir firmar um acordo com os judeus, ele vai vir na De forma forma boa. do político, Aham, sabe? tá. É o que a gente entende lendo essa parte do acordo que Daniel fala que na metade ele vai quebrar. Parece que na metade do pacto ele vai mostrar quem ele é. Então ele vai estar de bonzinho e a tribulação rolando. Sim. Quando ele quebra que vem a grande tribulação, você falou no início. O que a gente, por isso que a gente fala tribulação e grande Entendi. tribulação por esse Por período. isso que, cara, a mesma dúvida que o Vilela teve durante o episódio foi a mesma dúvida que durante muito tempo eu tive. Ele
ele já foi cristão e tudo mais, mas ele... Ele já foi cristão? Já. E ele fala nesse episódio, ele fala, cara, mas pra mim é que não entra na minha cabeça. Como é que as pessoas vão seguir um cara, porque vamos supor, igual dar o exemplo desse podcast aqui, vamos supor que, sei lá, daqui a 20, 30 anos, ou 5, 10... Você queria falar outra coisa. O pessoal, o Sérgio, o anticristo. Eu falei, hoje. E aí as pessoas vão ter acesso a essa informação. As pessoas podem assistir esse podcast, ou outro podcast, ou pegar a informação. Elas vão saber que mas ainda assim, elas vão reconhecê-lo como um salvador e vão seguir ele. Isso é louco Mas demais. acho que é um poder de persuasão tão grande. Exatamente. Aí, talvez, é nesse ponto que surge a grande perseguição contra a igreja, porque ele vai convencer o mundo inteiro. E a igreja serão os únicos que não vão acreditar. Então a igreja tem que ser cancelada, tem que ser perseguida. São o chatão do rolê. E eu acredito muito, cara, em duas expressões da Bíblia. O Deus desse século, segundo o entendimento deles. O Deus desse século com D minúsculo, com a referência ao diabo. Paulo fala em outra passagem de homens com a mente cauterizada. Cara, a capacidade de persuasão do adversário e a cauterização na mente, cara, não adianta. A pessoa pode ver, a pessoa pode cair fogo do céu e... Cantar alvo mais que a neve, filho. E não vai, irmão. Mas por que você não tira isso de hoje? Cara, o nazismo existiu e Hitler existiu porque pessoas acreditavam no que a verdade dele, de uma raça pura, era uma verdade e as pessoas creram e seguiram aquela verdade. Queimava os judeus no Holocausto, e as pessoas sabiam disso. Exatamente. Eu vi até num podcast do próprio Vilela, um histórico que estuda história, né? Ele falou o seguinte, o que formou Hitler foi o simples fato de eles nos ganharam ali. Temos que revidar, temos que estar maior que eles. Tipo assim, cara, se a igreja tem que estar por anos e anos, tipo assim, tendo a supremacia do mundo, na nota que a gente gasta, que o que compra e vende, tá lá, Deus seja louvado. Gente, eles estão oprimindo a gente. Temos que Vai virar ser o jogo. um tempo de libertação, né? Tá ligado? Isso é um pensamento que faz muito sentido. Tá ligado? Tipo assim, vamos virar o jogo, cara. Essa galera toda aí que tá sendo oprimida pela igreja. Por isso que eu falo, eu já falei isso em rodas de ABD, de estudo muitas vezes. Que eu acredito que essa nova onda de cancelamento, essa nova galera com esse novo discurso do amor, sabe? Esse é um dos palcos pra vinda dele. Porque qual vai ser a parada? Cara, essa galera aí que oprimiu vocês tanto tempo, vamos se libertar dessa galera. A perseguição contra a igreja vai ser algo louvável no mundo, sabe? A gente não tá acabando com gente do bem, a gente tá acabando com gente que oprimiu a gente a vida inteira, que sabe, que ditou regras. O profeta, ele vem do nosso meio. Eu também não sei. Porque pra mim faz muito mais sentido no sentido de que, tipo assim... Ele vai tentar trazer conhecimento também. Que estão no meio. Ele vai tentar trazer quem Pode tá ser. ali no nosso meio. E de conhecimento, ele Sim, precisa conhecer a palavra. Poderes miraculosos, porque a Bíblia fala que a besta que sobe do mar é o anticristo, que sobe da terra é o falso profeta. A besta que representa o anticristo tem uma ferida mortal, mas ele volta à vida, que vai ser um milagre. A besta que representa o falso profeta dá vida a uma estátua com o poder, com a imagem da primeira besta. Tipo assim, tem uma estátua do anticristo, o falso profeta vai lá, vai tocar na estátua, a estátua vai falar, vai se movimentar, dando a entender o quê? Que esse falso profeta não vem só no discurso. Ele vem nos milagres, sim. Ele vem no poder. O diabo faz milagres. Moisés jogava a vara no chão, virava serpente, os magos do Egito faziam a mesma coisa. Sabe, essa ideia de que os milagres só existem de um lado, quando Deus permite, os milagres acontecem do outro lado. Saul foi consultar uma feiticeira que invocou uma imagem de Samuel. Não que fosse o próprio Samuel, mas Saul viu uma imagem de Samuel que falou algumas coisas com ele. Isso aconteceu há pouco tempo, com uma cantora muito famosa do meio gospel. Ela foi no programa de televisão, não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo. Ela foi no programa de televisão da maior emissora do país, era um programa de manhã, e aí, como é daquele jeito, já levaram um cara que era Tô ligado. um tipo de cartomante, alguma coisa do tipo. Cara, ao vivo, e aí todo mundo se assustou, porque aí a igreja se posiciona, quando ela tá ali no meio.
Ela fala, eu sei o que você faz. Minha avó fazia isso há muitos Caramba. anos. Tu já viu esse Minha avó- vídeo? Não, nunca vi. Minha avó Deixa eu mandar fazia isso há depois. muito tempo. Minha avó sempre fez isso. E o cara, ele... Mano, a cara dele muda. Ele vai se enfurece, desconstruindo, assim. Total. Porque ela fala, eu sei o que você faz. Eu sei a forma que você usa o dom que Deus te deu. E de fato é mais ou menos isso. Não é só quem tá no nosso meio que tem o poder de fazer não, irmão. O Lamartine, ele conta também que ele tava numa livraria, aí, tipo assim, ele saiu da livraria com um livro, tinha um agrupamento de pessoas ali. Ah, do dom de adivinhação. Isso. Quando ele chegou, tinha uma pessoa adivinhando tudo que, vamos supor, adivinha o que ele tá fazendo. Aí a pessoa adivinhava. Aí, tipo assim, Deus levou ele pra outro lugar, aí ele começou a orar. Quando ele voltou, Deus mostrou pra ele que tinha o espírito de adivinhação daquela pessoa. Atos 16, E aí, enquanto ele a tava medida que ali- Paulo expulsa o demônio. Enquanto Aí, ele e tava quando- ali, o cara começou a errar tudo. O cara começou a errar, tipo assim, tem alguém me atrapalhando. Aí, tipo assim, quem era tipo assim, do grupo do cara que tava adivinhando, tem alguém atrapalhando ele aqui. Quem é essa pessoa? Foi quando Deus mandou ele se retirar. Ele foi pro canto orar e quando ele voltou, ele viu a pessoa. Cara, acho que o maior exemplo no Brasil dessas coisas é o Chico Xavier. Sim, É verdade. o maior exemplo que a gente tem no Brasil. Pelo testemunho das pessoas que fizeram consultas com ele, cara, a parada, tipo assim, bizarra. Disse que em alguns casos parecia que ele manifestava a caligrafia da pessoa Muito que louco, morreu. né, mano? Tipo Muito assim, louco. quem pode fazer Não, uma parada aí tipo dessa, assim, sabe? aí a gente pensa na persuasão, o sol da fala. Mano, isso? Não, Os isso sinais- Tu convence. vê isso, sim. mano, tu vai, tá ligado? Infelizmente a pessoa Ele vai. o cara vai ser bravo. Até porque o ser humano, ele precisa ver pra crer, né? Isso aí. Sim. Então, a gente vai ver muita coisa e talvez acreditar. Por isso que Jesus chega a dizer que, se possível, enganaria até os escolhidos. Os sinais vão ser tantos que, É, se verdade. possível, até a igreja seria enganada. Mas a igreja não vai ser enganada. É isso. Crentes serão enganados. A igreja, igreja não vai não. ser enganada. É aí que a gente vai separar o joio do trigo, né? Sim. Saber quem é quem. Exato. Porque eu te falar, não vai ser fácil não. Mano, É, gente. olha. Estou sem palavras. Vou Serginho. dormir hoje, 5 da manhã, assim, ó, no quarto. Não, não Quero vou ninguém dormir. acordado de Eu madrugada. não vou dormir, eu vou estar assim, ó, Caraca, não, mas porque ele o falou- Serginho falou, né? A gente nem precisa mais fazer noite Acho de que é cachorro quente. mais um episódio que precisaremos de uma parte 2. Com certeza, porque tem coisas. Eu anotei coisas que eu gostaria de perguntar, É. mas. Mas assim, essa parada toda de a gente especular, a gente debater, isso tudo é muito bom, mas a gente precisa, como igreja, guardar as advertências de Cristo, sabe? Jesus, quando ele tá falando desse contexto de tribulação, Mateus 24, 25, ele fala no capítulo 25 de duas parábolas. Que no capítulo 24, Jesus ele fala dos sinais no mundo e tal. Aí no capítulo 25, ele fala de duas parábolas para a igreja, que é a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Qual é a ideia da parábola dos talentos? É a ideia de que a negligência com aquilo que Deus te deu, ela pode chegar ao ponto de fazer com que você fique de fora. Sabe? De o cara que tem um talento, qual é a ideia do talento ali? Dinheiro. O que recebeu uma quantidade, depositou no banco, rendeu juros. O que recebeu uma quantidade, depositou no banco, rendeu juros. O cara que recebeu um só não fez nada. Sobre a ideia, tipo assim, da igreja negligenciar o seu papel como igreja. Então, tipo assim, a gente sabe que, por mais que Jesus não vai voltar sem que antes eu veja a tribulação e tal, aí eu vou me despertar, cara, já é a última hora. Já é. Já é. A igreja tem que pegar os talentos e investir. A igreja tem que pregar. A igreja tem que evangelizar. A igreja tem que ganhar almas. A igreja é isso. Se a igreja não cumpre seu papel, quando eu falo da igreja, eu falo assim, dos cristãos. Se a gente não cumpre o nosso papel como igreja, que é ser o sal da terra, é ser a diferença, é diferenciar no mundo, Jesus fala que você pega o sal e joga ele fora, porque ele só serve para ser pisado pelos homens. Então, uma igreja que não exerce seu papel como igreja, para que presta? Você Pra que a acredita gente se que reúne? antes disso tudo acontecer, a gente ainda passa por um grande período de avivamento? Não só nacional, mas global? Ou isso? Existe a profecia de Joel capítulo 2, né? Que nos últimos dias os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. O avivamento, a gente tem que tomar muito cuidado com a expectativa nos avivamentos. Porque o avivamento maior ele já aconteceu. Foi Cristo na cruz e a descida do Espírito Santo em Atos 2. Mas eu acredito sim no despertar de Cristo sobre a igreja. Principalmente por esse texto, sobre os últimos dias. Quando Joel fala dos últimos dias, aí quem não acredita muito nessa coisa toda, pega os últimos dias e joga lá em Atos 2. Os últimos dias foram lá, os cefacionistas adoram isso. Os últimos dias de Joel foi lá e no período lá do 1º século e tal.
Cara, mas a mesma expressão que ele usa para últimos dias é a expressão que se usa na escatologia. Sabe? Que quando Paulo fala da apostasia, quando Jesus fala, a expressão é a mesma. Últimos dias, últimos tempos, última hora, que é daí que sai o termo escatologia. Então eu acredito sim num despertar da igreja, num avivamento, talvez não uma efusão de poder, mas um despertar para a missão. Galera, acorda. Acorda para a missão, sabe? Tipo assim, ó, pega o teu talento, vai lá e investe, bota para trabalhar. As 10 virgens, todas elas dormem. Aí o que acontece quando o noivo tá antes do noivo chegar, alguém grita. Aí vem o noivo. Na tradição do casamento judaico, o noivo, ele ia pro casamento com ele, o seu melhor amigo e as virgens, são tipo as madrinhas, que elas iam pra cerimônia com suas lamparinas acesas. Quem grita não é o noivo, quem grita é alguém que está com o noivo, que na tradição judaica era o melhor amigo dele. Quem seria o melhor amigo do noivo para despertar as virgens ali naquele momento? O Espírito Santo. Então fala de tipo assim, acorda, ó, tá todo mundo meio sonolento, tanto loucos quanto prudentes, chega um momento que dorme. Tanto loucos quanto prudentes, chega um momento de dispersão, sabe? De tô meio que vivendo a minha vida aqui, tá de boa, até que alguém, o noivo vem aí. Se levanta. Quem tem azeite, o que representa o azeite ali na parábola? Representa a presença de Cristo ativa na nossa vida, sabe? A nossa comunhão com Deus. Quem tem, fica de pé. Quem não tem, corre para comprar. Mas será que dá tempo? Não deu tempo na parábola. Então eu acredito nisso aqui, nesse despertar de uma igreja sonolenta, que ela vai ser despertada pelo amigo do noivo, porque o noivo tá chegando pro casamento. Tudo aí, tá maluco. Meu Deus. Tô que nem aquele emoji. Meu Deus. Gente, é isso então, né? Infelizmente. É hora de dar tchau. Infelizmente. Tudo que é bom Quanto tempo, Mandir? dura pouco. Meu Deus. Caraca, 1h e quanto? 50. Meu Deus. O maior episódio O tempo passou. da Maior E história episódio. desse podcast. eu sofri calado. Serginho. Sério? Gente, eu não sei nem como terminar agora. Gente, não tem nem como agradecer, mas vou dizer obrigada por você ter Gente, vindo, eu que agradeço ter pelo se convite. disponibilizado, porque olha, Foi. hoje eu percebi que eu não sei nada de Bíblia. Vou entrar nas classes ministeriais amanhã. E isso é outro ponto, gente. Bíblia, pelo amor de Deus. A escatologia, principalmente, é um assunto que a gente especula. Mas, gente, vai pra Bíblia. Não foge da Bíblia, não sai da Bíblia em temática nenhuma, sabe? Não fica só estudando resposta escatologia por podcasts. Sim, é isso. É isso, muito obrigada. Eu que agradeço Mais pelo uma convite, vez. Qualquer coisa, estamos aí. Gente, Vamos precisar, com certeza. chegamos ao fim desse episódio e desse ano. Hoje é o último dia do ano. Adeus, ano velho. Então, muito obrigada quem acompanhou a gente ao longo desse ano. O grande ato que a gente teve. É verdade. Falando que ia voltar, mas voltamos. Muito obrigada quem permaneceu até aqui. Ano que vem, muitas novidades, mais convidados assim. Agora ferrou, né? Ferrou pra Esquece. gente. Esquece, vai ter que trazer só convidado assim, nesse nível aqui. Não. Abre um parênteses aqui. A nossa ideia era, vamos começar sempre com 40 minutos. Esquece. Bota um convidado aí, pra ver. Faz uns Então- cortes aí. É. Não, vai dar muitos. Vamos ficar 3 meses só de corte desse podcast. Então, é isso. Desejamos a todos um ótimo ano novo. Escrevam suas metas, mas metas possíveis, pelo amor de Deus, pra não chegar no final do ano vocês ficarem E frustrados. trabalhem pra realizar suas metas. Exatamente. Meta sem trabalho, não. Isso aí. Tá. Por Também isso quero- que eu Ó. chamo o Sérgio de coach. Fala. Propósito, gente. Vamos ler a Bíblia o ano todo, por favor. Oh, yes. Pra no Também- final do ano a gente fazer um debate aqui de Bíblia, ver A quem gente sabe quer mais. agradecer também aqui a Vânia, não está aqui nesse Que episódio. não tá agora. Mas foi, uma mão na roda. Sim. Uma mão na roda? Uma mão na Sim, roda. Mão na na roda. roda. E E ao voltará em Vitor janeiro. também, agora o E ao novo novo. integrante, estagiário, Vitor. Eu quero agradecer aos Pais do Gabriel. Ah, Que nos Mas cederam faz que um nos espaço cedeu o aqui. espaço. Ó, essa TV. O espaço que eu acho que eles fizeram pro Gabriel morar. Não agradecer a LG, porque ela não nos patrocinou. Não. Não, é a TV Mas- ao Por pai isso do que ela Gabriel. senta na frente da Lu. Exato. Exatamente. Não foi a Lady Nem Gaga que sabendo. deu. Se você não falar, você tá vendo? Deu mole. Se as ações da LG subir, é culpa Mas tua. eu quero agradecer meus colegas que estão comigo nessa caminhada. Agradecer a todos os convidados que a gente teve, que foram todos muito solícitos para estar aqui com a gente. Agradecer a Deus. Primeiramente a Deus, Principalmente, assim, né? né? Vou segurar o troféu. Pela realização desse podcast, desse ano, a gente cumpriu, a gente conseguiu.
Aos amigos, porque a gente tem muito amigo que Ele ora. vai chorar, ele vai chorar. Não vou. Gente. A gente tem muito amigo que ora por esse podcast. Verdade. A gente sabe É verdade. os que oram. porque Manda eu ia oração. falar os que oram. Mas muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo Mas eu também Serginho, gostava, por que zoram. topar. Veio até com a camisa branca. Vem até... Ai, né? vocês perceberam, gente? Que tá todo mundo aqui de O branco. E o Gabriel. estou de O branco. Gabriel está O de Vitor tá de branco. branco. O Vitor tá de branco. Não acredito. Mas é isso até 2023, né, galera? Até. Até Com logo. muito vídeo, Feliz ano porque novo. com muito vídeo, com muito convidado, com muitas histórias e com muitos temas polêmicos, temas que ainda são polêmicos dentro das igrejas. Como diria Vin Diesel, não é um adeus. É um até É logo. só um até logo. Tchau, gente. Beijo, até a próxima. Sobe o crédito aí, gente. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. A festa é sua.